Sejam bem-vindos a mais um podcast Tel Veritas, buscando a verdade nas Escrituras. Eu sou o pastor Leandro e hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial. Que Deus venha abençoar esse podcast aqui mais uma vez com o conteúdo que será aqui apresentado para vocês. Estou aqui com o meu parceiro aqui, o Rafa. Rafa, mais uma vez seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, mano. Mais uma vez aí mais um programa. E vamos lá que eu vou aprender ainda esse esquema da teologia. Estou estudando, mas vai dar tudo certo. Vamos para cima, vai dar tudo certo. Esse convidado de hoje, gente, é o grande amigo meu, já há mais de 10 anos, pastor Rudinei de Lima, onde está acompanhando toda a minha trajetória na teologia, na minha vida também pessoal, conhece a minha família. É um grande amigo, né, que me apoiou no início de tudo, ministério. Então, assim, a Bíblia fala que a gente tem que dar honra, né, a quem merece honra, e acho que esse momento é para isso, para agradecer esse homem de Deus, a todo o apoio, tudo aquilo que ele fez aí por mim. E Deus preparou esse momento, né? A gente estava querendo já marcar esse dia, Deus preparou esse momento aqui, e é com uma grande alegria que nós apresentamos aí, pastor Rudinei, seja bem-vindo a esse podcast. Bom, sou grato estar com vocês nessa tarde, né? São pessoas afiadas aí na palavra, que Deus abençoe Leandro, Rafa e Éder, né? Edinho. Ele tem um nome complicado. É Ederson o nome dele, mas ninguém acerta o nome dele. Edinho, Ederson. Sei que eu me sinto lisonjeado, pessoal, estar com vocês, tá? É um prazer. E vamos aí. Vamos tentar esclarecer algumas coisas aqui. Glória a Deus. Eu conheço um pouco, né, da história do pastor Rudinei, né? A gente caminhou um tempo juntos, estudando mesmo presencialmente. E eu era aquele aluno chato, cheguei a comentar aqui em outro podcast, né? Que ficava perguntando ele ali, peguei o contato dele e ali a gente criou também um laço de amizade. Sim. Né? E nesse tempo, eu até me emociono a falar, porque às vezes a gente não tem apoio de quem a gente mais espera. E ele foi aquele que me apoiou no momento em que eu não tive o apoio que eu desejava. E quando eu comecei a iniciar os estudos, ele foi a pessoa que pegou na minha mão. E se alguém disser assim, se ele sabe alguma coisa, pode ter certeza que ele foi o meu mestre. Nós sabemos que tem o mestre dos mestres, que é Jesus, mas ele foi meu mestre e é meu mestre até hoje. Então é uma grande honra estar aqui com você, nessa mesa aqui, fazendo algumas perguntas. Mas eu quero começar aqui, né? Eu falei um pouco da que você passou. Como você conheceu a fé, né, cristã, para a gente se ambientalizar aqui? Sim. Bom, na verdade, a minha família não tinha nenhuma ligação com o cristianismo, né? Nem minha mãe, meu pai, ninguém. Eu me lembro que minha mãe começou a passar mal e desmaiava, minha mãe desmaiava. E o que foi ensinado para nós, né? O cristão não seria uma boa alternativa, né? Não se envolver com cristão e tal. Então, eu não tinha nenhum envolvimento. Na verdade, eu era contra os cristãos, literalmente. Minha mãe começou a passar mal, ia no médico e não ficava boa, minha mãe. Então, ela ficou acamada, ficou doente, acamada. Eu era bem novinho, pensei, minha mãe vai morrer. E eu me lembro que nessas horas apareceram lá uns cristãos. E falou assim, eu queria orar pela sua mãe. Falei, puxa, minha mãe tá ruim, né, meu? Então, deixa os cristãos entrar. E eles oraram mesmo, minha mãe ficou boa, né? Entregaram uma revelação lá, e minha mãe sentou, tomou água, começou a trabalhar, e com isso me surgiu uma gratidão com os cristãos, né? Então, tipo assim, eu baguncei bastante, né? Cresci em um ambiente não legal, meus amigos, uns eram do bem, outros não eram tão do bem, mas assim, essa gratidão pelo cristianismo me pegou bastante. E com essa gratidão eu comecei a ouvir mais eles. Então, quando realmente eu estava bem no apuro, eu fiquei apurado numa situação, envolvido polícia, etc. Tal. Naquela época, isso aí coloca aí 30 anos atrás, né? Quem aparece lá novamente? Um grupo de cristãos. Né? Ninguém queria aparecer, todo mundo com medo, né? Os cristãos foram lá, me deram apoio. Aí dali eu resolvi prestar mais atenção nos cristãos e na igreja, aí acabei me convertendo aí. E já vai para 30 anos, já sei. Glória a Deus. E ali eu lembro que você compartilhou, né, que quando você se converteu, você veio totalmente do mundão, da bagunça, igual muitos de nós aqui viemos. Sim. Né? Era questão bem crítica mesmo, até de questão de mandava armado, era da bagunça. Sim. E ali você se converteu e casou, né, também jovem,
né? Hoje conhece sua esposa, a Daisy, né? Sim. Cantora, adoradora do Senhor. E os 2 filhos, um eu sei que é o nome do presidente Kennedy, então esse eu não esqueço, e o outro qual é o nome? É o Henrique. O Henrique, né? E a sua família, né? Tem esse... Como eu queria saber aqui que você compartilhasse com o pessoal, como é que você agora, que passou de uma família que era assim, como ensinar agora, partindo da sua família, agora de cristãos, né? Como que é, né, a vivência, né? Para sequenciar isso. Porque além de tudo, você é bênção fora, mas dentro de casa, sim. Toda a família sabe que agora antes era um Ney, agora vai ser outro Ney, né? A gente chama ele de Ney, o Ney, de forma carinhosa. Não, boa. Na verdade, é uma tarefa difícil, porque realmente eu vim de um mundo meio complicado, né? Eu era novinho, mas eu tinha uma capivara assim, não legal, né? Era bem suja. Assim, não era um beira-mar, mas assim, tinha uns contatos e tal. E quando eu comecei a frequentar a igreja, eu falei, eu tenho que namorar, né? Porque pensei, o que eu pensava? Se eu ficar aqui, eu vou começar a bagunçar, e aí não vou ficar firme. Aí comecei a namorar. Eu acho que foi foi muita coragem da minha esposa namorar comigo. Acabou de chegar do mundão, da igreja, comecei a namorar. Realmente foi um choque para mim, porque o comportamento da família da minha esposa era totalmente diferente do meu comportamento e da onde eu vim. Totalmente diferente. Eles eram aquela pessoa da paz, né? Vamos apaziguar. Não, sem treta, sem confusão, não sem tirar satisfação. E o meu mundo não era assim, meu. Pisar na bola, chuta logo a porta, entra, cai para dentro, seria mais ou menos essa ideia, né? Aí foi bem difícil essa mistura, só que eu fui aprendendo esse comportamento. Não foi simples, foi difícil para ser moldado, para entrar dentro do padrão cristão. E namorei, noivei, né? Fiquei namorando 5 anos, noivei por 5 anos. Me casei e meu primeiro filho, eu cheguei uma vez nele e falei a verdade. Qual foi a minha caminhada, o que aconteceu, porque ele cresceu vendo eu dando aula, viajou comigo para poder pregar, ficava em hotel e tal, então ele não tinha uma visão da minha pessoa em outro mundo, outro ambiente. Eu falei para ele, aconteceu isso aqui e tal. E o menorzinho faz pouco tempo que eu cheguei nele também e falei, você vê o pai e tal, mas foi mais ou menos isso aqui. Eu vejo que ele não quer, ele, não quer acreditar muito, né? Falei, não, mas eu fiz essas coisas erradas aqui, mas Deus mudou a minha vida, né? Então hoje eu tô com Deus, até que eu aproveito para poder falar de Deus para ele. Falei, se não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje não, né? E os dois eu consegui devagarinho chegar e falar que eu não nasci na igreja e que eu fiz bastante coisa errada. Me converti, Jesus fez uma obra na minha vida e estamos aí hoje, por bondade de Deus. Glória a Deus. Toda a caminhada, né, com Cristo não é fácil, né, doutor? A gente chama também de doutor. O Ney, doutor, Ney, Salomão, e tudo. Mas assim, doutor, toda a trajetória não é fácil, né, cristã. Mas chegou algum momento que você pensou em desistir? Sim, várias vezes. O meu momento de incredulidade, por incrível que pareça, não foi quando eu conheci a teologia. As pessoas falam assim, o conhecimento, eu estou há 20 anos dando aula, é uma carreira, 20 anos. As pessoas falam, mas a teologia tirou a sua fé? Não. O meu momento de falta de incredulidade não foi com a teologia. Foi uma experiência diretamente com Deus. Chegou um tempo que eu não acreditava mais em Deus. Me aplicaram a filosofia. Eu acho que esse negócio não existe. Eu deixei o cristão me aplicar uma filosofia, eu caí. Foi bem difícil. Eu tive realmente um encontro com Deus. Foi que nem o Jacó no Val do Jaboque. Eu tive um encontro com Deus. Nesse encontro com Deus, eu tive uma mudança dentro da igreja. Eu estava na igreja, ficou um tempo firme, então dentro da igreja eu comecei a me desviar. Dentro da igreja. Cantando na mocidade. Os amigos que eu encontrei dentro da igreja me desviaram dentro da igreja. Aí eu fiquei bem cético nessa época, eu tive um encontro com Deus, eu me afastei desses amigos, foi onde eu comecei a pregar, a me envolver com a teologia, e logo comecei a dar aula. Mas tive um novo encontro dentro da igreja. Então tive um momento de querer parar sim. E não foi só uma vez não, teve alguns momentos. Eu acho que são fases, né? A Bíblia fala, né, dos tempos também. Sim. Mas tem uma hora que Deus quer trabalhar uma outra perspectiva e a gente começa a ser confrontado. Eu acho que até o pastor, foi o Anderson que falou recente, ou o pastor Gero, não lembro. Você começa a ver que o evangelho está sendo bem pregado quando você começa a ser confrontado.
começa a entrar os questionamentos. Mas será que é isso? Será que é aquilo? Aí você fala, não, é isso. Realmente, eu preciso aprender uma coisa nova e é o porquê, né? Tipo, porquê disso, porquê daquilo. E aí é o pra quê que você começa a entender. Que Deus tem um propósito, tem tudo isso. Nossa, é mistério. Eu lembro de uma história que você contou, acho que você estava no ponto de ônibus, aí você estava indo dar aula. Você lembra disso aí? Conta aí. Eu estava bem revoltado, porque eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava e dava aula, na verdade, né? Só que eu estudava, trabalhava e dava aula. Só que eu dava poucas aulas, não conseguia viver só como professor, né? E eu tinha muita coisa para poder estudar ainda, então ficava bem puxado, porque vamos colocar 2 escolas, então eu ia dormir 1 hora, 2 horas da manhã para preparar a aula, para dar no outro dia, acordava 4 horas da manhã, chegava já umas 20 horas mais ou menos, já caía dentro do seminário, dava aula, chegava meia-noite. Então eu fiquei nesse um bom tempo assim, estudando, dando aula, trabalhando. Aí eu fui afastado, eu tive um problema de ansiedade, fui afastado na época, me tratei, fiquei bem, e aí eu fui mandando currículo nas escolas, comecei a dar bastante aula. Ao ponto de conseguir já me manter ali com as aulas. Então, como eu estava afastado, eu falei, bom, estou bem, então eu vou parar a empresa, vou ficar dando aula, ou eu volto para a empresa. Fica naquele choque, né? Eu vou para um lado, eu vou para o outro. Eu me lembro que eu tinha um Uno R, você lembra do Uno R? Ele tinha um monte de equipamento, mas ao mesmo tempo ele se bananava entre aquele monte de equipamento. Uma hora a porta não abria, passava pelo vidro. Uma hora ficava muito gelado lá dentro, o ar ficava muito gelado, né? É bem complicado, né? Eu tinha esse carro aí. E eu bati ele, meu. Então eu fiquei de pé. Eu me lembro que eu fiquei numa época bem revoltado, né? Porque eu tinha muito coisa para fazer. Eu falei, eu não vou... Essa é uma coisa, eu vou parar com esse negócio. Eu vou voltar para a empresa. Já estava ganhando mais que a empresa. Aí vou deixar esse negócio para cá. Esse envolvimento, estuda-se muito, porque a teologia estuda muito, cara. É uma trajetória acadêmica que as pessoas não têm ideia, estuda muito. Então eu falei, eu vou parar. Aí eu falei, vou pegar esse ônibus aqui, demorava muito, né? De pé, tava nervoso com o ônibus, e a pé, no caso. Eu me lembro que eu falei, eu vou chegar lá, fiquei 17 anos nessa escola, eu falei, eu vou falar pro coordenador do céu, eu não quero mais ficar. Eu tava ali mais ou menos com 6 meses ali. Aí, no meio do caminho, tava só eu, o cobrador e o motorista. Eu sentei lá no fundão, né? Passou um camarada, entrou, passou a catraca, pagou, sentou no banco da frente, falou pra mim que vai chover hoje, alguma coisa assim, eu não respondi, não tá muito legal. Ele falou pra mim assim, não é pra você parar não, pra você continuar, meu. Puxou o negócio e desceu. Nunca mais vi esse camarada, né? Então, tipo assim, ali você vê que tem coisas que são de Deus. Aí ali eu fortaleci, cheguei no objetivo, falei assim, não vou falar nada com o coordenador, vou ficar na minha. E eu fiquei nesse lugar 17 anos. Eu saí de lá faz 2 anos. Você vê? Mas assim, ali eu vi que foi Deus que enviou aquela pessoa para falar comigo. Porque existe existe uma balança, né, meu? Eu sou pentecostal, a minha teologia é pentecostal, mas tem coisas que eu não acredito. Então, mas essa forma que Deus enviou, não tinha como não acreditar. Foi Deus que falou comigo ali, né? Tanto é que eu estou aqui até hoje. Fez 20 anos de lecionando, 20 anos. Glória a Deus. Eu acho que é legal essas experiências, porque tem a revelação, né? Mas tem a confirmação no seu coração. Porque, assim, não tem como. Quando Deus fala, né? Manda um profeta falar, a confirmação que vem no seu coração é claro, é nítido. Assim, é Deus, é como se o Espírito conectasse com aquele Espírito. Meu, é divino, isso aqui é do céu. Eu acho demais, assim, apaixonado por essas coisas. Acho que falta o equilíbrio, né, hoje na igreja. Tem o poder e ter, né, a palavra, né? Então o pessoal busca muito poder e deixa buscar a palavra. Se for ver na escola bíblica, é meia dúzia de gato pingado. Mas no culto principal tá cheio. Então o pessoal hoje, até a gente estuda isso e conversa, né, bastante, Ney, que a maioria dos cristãos ou dos pentecostais tem essa dificuldade, né, de buscar ali na palavra, de buscar um conhecimento, de sentar para aprender. E uma coisa que você sempre ensina, né, me ensinou também. Se você não senta para aprender, quando você levantar ninguém vai te ouvir. A verdade é essa. E o que você vai passar? E eu falei aqui num outro podcast, sempre estou lembrando das suas frases comigo, eu perguntava, ficava, ô Ney, como é que eu faço quando eu chego lá? Como é que funciona o negócio? Porque você fica tentando, não, como é que é? Esse pregador aí, como é que é? Porque a primeira vez que eu vi ele pregar, eu falei,
eu preciso estudar mais. Eu quero pregar assim. A verdade é essa. A gente tem algumas pessoas como exemplo, né? E o Ney foi isso. Aí ele falou assim, você falou pra mim, prega a palavra. Aí eu falei, não, mas se não gostarem do meu jeito, do jeito que eu falo, ele falou assim, pelo menos você pregou a palavra, acabou. E contra a palavra não tem quem vá. Mas existe essa dificuldade, né, de a gente levar o povo a essa consciência. Então você que sempre está lecionando, dando aula, palestrando, né? Depois você pode até falar das suas formações, e de núcleos em várias igrejas, né? Qual que é a sua maior dificuldade assim, que você tem enfrentado? Porque para um professor, chega uma hora que você fala, eu tô falando que parece que não tem ninguém ouvindo. Sim. Mas aí a gente tem que se continuar, né? É um chamado isso aí, Sim, mestre. sim. É um chamado. Mas fala para nós assim dessa dificuldade assim, porque você falou, são 20 anos lecionando. 20 anos lecionando. Você deve ter enfrentado muitas coisas aí também, nessa parte aí, né, lecionando aí. E você já contou várias experiências, mas conta uma que marcou aí você. Ó, nesses 20 anos lecionando, eu vou contar só um testemunho, você vai entender bem. Eu estudei na PUC. Eu fiz grego e hebraico na PUC. Eu lembro que a gente fazia tradução do Novo Testamento. E eu entrava 8 horas da manhã e saía 1 hora da tarde. Então era bem uma pegada bem forte. E eu me lembro que na sala de aula nós éramos em 42 alunos. Desses 42 alunos só tinha 2 pentecostais. Era eu e um amigo, que ele é pastor, vice-presidente do Belém, estudioso, professor de teologia. Ele falou, Rodinei, eu vou para a sala de hebraico, porque eu não sou muito fã do grego. Hoje eu não sei se ele estudou grego naquela época, né? Falei, puxa, vai ficar só eu, meu. Ele falou, não, eu vou ter que ir para lá. E ele foi para a sala de hebraico, que era, se não me engano, na quarta, não me lembro. E ficou só eu de pentecostal. Então era uma mistura de 41 pessoas entre tradicionais e católicos, né? O meu professor era católico e ele ficou um tempo na Grécia, ele morou na Grécia por um tempo. Então ele manjava muito de grego, a gente fazia tradução literalmente. E nesse momento eu percebi como é escasso os pentecostais para poder estudarem. Ficou só eu de pentecostal. E eu me lembro que alguns tradicionais eram meus amigos e eles falavam que eu não era pentecostal coisa nenhuma, ou seja, eles tiravam muito sarro dos pentecostais, né? Porque os pentecostais não se encontravam em sala de aula mesmo. E eu parei para pensar, falei, realmente, geralmente você vai numa sala de aula, você vai ver poucos pentecostais. De lá para cá melhorou? Melhorou um pouco, mas vamos colocar aqui, de 100%, 5% dos pentecostais estudam. Hoje nós temos teólogos bons pentecostais. Você vai ver pessoas que se destacam aí na internet e tal. Bom, estamos bons. Porém, 5% apenas. Esse 5% eu dou aula de segunda a segunda. Eu folgo de 15 em 15 dias. E se fosse pelo menos 20% estudando? É como eu não desse conta. Mas você vê bem, a frustração é essa. Os pentecostais não estão ligados aos estudos. Você vai ver que eles repetem coisa no púlpito que não está na Bíblia. Não cai uma folha da árvore que Deus permita, está ligado ao Alcorão. Um exemplo, a mulher do fluxo de sangue, que ela foi curada no toque. Se você for ver bem o texto, não foi no toque. Porque se ela é considerada imunda mediante a lei, como que ela pode subir ou receber uma benção contaminando outras pessoas? Que ela entrou no meio da multidão. Mas você vê que ela conta a verdade e Jesus fala assim, agora vai e seja curada desse mal. Aquele momento ela é estancada e ela é curada. A multiplicação dos pães e dos peixes. Se você observar, não tem como multiplicar, se corta pedaço. Porque tem 4 tipos de operações, né? Multiplicação, divisão, subtração e soma. Multiplicação não é divisão. Divisão não é multiplicação. Ali falou que ele repartiu, no original ele cortou em pedaços. Então se ele repartiu, não houve uma multiplicação, houve uma divisão. Esses erros teológicos são agravantes demais. Ou seja, a ceia, eu sou da Assembleia de Deus há muitos anos. A ceia que eles falam, não toque no corpo ou no sangue, senão você vai se tornar, você vai estar indigno, né? Mas quando você vai ver sobre o indigno ali, quem que é digno de participar da ceia? O indigno ali é aquela pessoa que não crê no sacrifício de Jesus. Ou seja, ele não está proibindo aquele que serve a Deus participar do corpo, porque o corpo e o sangue é uma memória. Ou seja, o culto ele é evangelístico, a Santa Ceia. Então, eu estou evangelizando acerca de Cristo, num ato simbólico, de um corpo e de um sangue, um pedaço de pão e um pouco de vinho. Então, eles ensinam há 100 anos
que aquele indigno é quem está em pecado. Tá, mas se eu pedir perdão 1 minuto antes de participar da ceia, será que Deus me perdoa? Então, tipo, e quem vai ser digno? Então, o indigno ali realmente mostra uma pessoa que não crê em Jesus. Então, esses outros erros teológicos são agravantes demais. Se eu fosse contar aqui, eu contaria umas 20 passagens que pregam errado. O costume, alguns costumes católicos, não tem nada com os católicos, porque eu estudei com eles também, mas eles são contra algum deles, mas adotam o costume. O vestido de branco, de casamento, é um costume católico, e outros. Se você pegar a peça que nós fazemos no final do ano, peça, ou chamado também de presépio, né? Que usa muito presépio, é o catolicismo. Você vê que ele coloca alguns personagens, como 3 reis magos, Jesus sobre uma manjedoura, os anjos. Mas quando você vai olhar esses 2 textos, que estão em 2 lugares diferentes, um está em Lucas 2, né, e o outro está em Mateus, se não me engano, 2 também. É um negócio assim. Enfim, os 2 textos são 2 cenários diferentes, né? Não tem esse agrupamento de personagens que eles fazem ali. Na verdade, a diferença dos magos para os pastores são quase 2 anos. Né? Outra, não tem 3 reis magos, são alguns magos. Então, esses erros é constante em cima. E aonde? Dos pentecostais. Então, é o meu povo, é o povo que eu amo, eu sou pentecostal, mas eu acho que ele tem que se dedicar mais, para conhecer mais. Para finalizar, se os pentecostais são aqueles que acreditam na continuidade de línguas e na continuidade de dons, eles tinham que conhecer muito bem o texto. Mas se você perguntar assim, onde estão os dons na Bíblia, eles não sabem responder. Quantos dons existem? Eles também não sabem. Aí uns falam assim, tem 9. Fala assim, se eu mostrar mais 5, você acredita? Se eu mostrar mais 6, daí dos 5. Fala, já não sei. Mas aonde que foi esse batismo e aonde foi que eles falaram em línguas? Qual que é a base? Eles não sabem. Mas como você acredita? Se você não sabe se tem base bíblica. Como você fala em línguas se você não acredita? Ou se você não tem base para poder acreditar? Não me importa. O importante é que eu acredito. Então, eu acho que o conhecimento é fundamental, principalmente para o povo pentecostal. É um perigo o pentecostal somente andar pela fé. Por que pela fé? Porque como ele crê muito no sobrenatural, os pentecostais, eles podem espiritualizar os textos. Tudo há uma espiritualização. E a partir desse momento, tudo Deus é culpado. Porque a moto veio, furou o pneu. Por que Deus deixou furar o pneu? Eles espiritualizam tudo. Né? Acabou a gasolina. Por que Deus permitiu acabar a gasolina? Porque acaba a gasolina. Se você colocar a gasolina, vai acabar, vai parar. Então, esse é um problema sério dos pentecostais. Se dedicar mais, estudar mais. Eles buscam poder e tal, mas estudar também. Fazer esse mesclado de poder e conhecimento. Né? Muito bom. Nossa, eu tô aqui só... Meu, e aí, Rafa? Então, ia até comentar sobre mais isso. Mais vontade de estudar? Nossa, mais ainda. E é muito legal, porque eu estou fazendo um curso de teologia e o primeiro módulo é de liderança, né? Liderança cristã. E até falei com o Leandro de cedo, assim, falando sobre Moisés, sobre as 3 fases que ele passou, primeiro 40 anos, depois no Egito, 40 anos no deserto, cuidando quando ele encontrou lá a fazenda dos Jetro, do sogro dele. E depois a terceira fase, os 40 anos com a galera no deserto, lá levando o pessoal. Falando sobre estilo de gestão, com base, começando falando sobre Moisés, foi demais. Mas o que eu vou pegar esse gancho que você falou, dos pentecostais se apoiarem no poder, na busca pelo poder, e eu acho que isso é uma coisa que vai além da teologia, de buscar a palavra, mas sim, eu penso assim, o cara que estuda, ele vai querer aperfeiçoar aquele entendimento sobre determinada coisa. A teologia é uma delas. Mas eu acho que eles acabam se apoiando nisso para outras coisas também. Fica assim, o cara que é de Deus, o cara que é o certo, ele é o cara cheio do poder de Deus, né? E o cara que é errado é o cara que não tem o poder de Deus ali. E fica e esse equilíbrio entre esses 2 lados, né? Aí eu vejo muito isso em paternidade, eu vejo isso muito em tipo dono de empresa, ou até mesmo funcionário. Até esses dias eu tive a oportunidade de pregar e eu falei sobre aquela, que também uma lenda, o pessoal fala, Deus não confia no homem. Não, Deus falou que entre o homem e Deus, confia em Deus. Sim. Mas o homem precisa ser confiável. Uhum. Tipo, cadê você assumindo que você tem que ser uma pessoa de confiança? Sim. E isso o cara fala, o pessoal quando desvia fala, né? Por que você desviou? Porque eu confiei no homem. Mas como assim? A pessoa que estava lá não se deu a questão de ser uma pessoa de confiança? Por quê? Né? Então, acho que eu tenho assim, muito claro que a gente precisa, acho que pelos dons do Espírito também, a palavra mostra isso,
se você é de Deus, você procura a leitura e busca o poder, as outras coisas têm que ser reflexo. Sim. O estudar, o fazer com excelência. Cara, isso tem que ser padrão céu. Não sei, eu penso assim. Sim, concordo. É que assim, eu continuei, né? Até hoje eu estudo. Por que eu continuei e outras pessoas pararam? Pergunta é essa. Porque é um chamado de Deus. Não, tudo bem, até tem a ver. Mas eu acredito que quem está no púlpito, quem está na liderança, tem gente que é pastor e nunca leu a Bíblia inteira. Tem gente que... Aí se a liderança está assim, imagina o povo que está sendo conduzido. Está sendo conduzido para um céu que eles não conhecem, que o pastor não leu total sobre ele. E aí muitos estão aí por N coisas, menos por amor a Cristo. Então, assim, a gente tem que ter o equilíbrio, igual você falou, mas assim, eu acho que é um dever de todo cristão se aplicar nas escrituras. Eu não, sei lá, eu não quero fazer uma pós-graduação, mas você não fez nenhum básico de teologia. Básico de teologia você vai, é o princípio para você estar iniciando na fé. Então, assim, você precisa ter eu acredito que nesse podcast aqui vai despertar isso no coração das pessoas, Rafa. Porque esse é o intuito desse podcast, doutor. Quando Deus colocou no meu coração esse podcast, mais de 2 anos atrás, eu comecei a gravar pequenas reflexões no Spotify. Trazia termo teológico, às vezes uma tradução de uma palavra que eu aprendia, colocava. E aí, sem recursos, Deus colocou o Rafa, o Éder aqui na minha vida para a gente colocar isso agora no YouTube. E que através desse conteúdo as pessoas possam ter a vontade, o desejo. Não é ser um teólogo, talvez. Mas que muitas vezes a gente já chega em alguns lugares. Eu mandei um vídeo esses dias para um amigo pastor, que o cara foi fazer uma reportagem na rua. E perguntando para qualquer pessoa que passasse, o que você acha dos pastores do Brasil? O que você acha que o pessoal falou? Você deve imaginar, né? Só desmoralizando os pastores. E aí você às vezes chega num lugar, a pessoa, você é o que na igreja? Você fala, não, sou pastor. Aí você já sai já meio que queimado. Tudo bem, amém. E tem os corretos, tem os pastores que são de Deus e aqueles que estão por aí. Só que assim, poderia estar, o filme não poderia estar tão queimado assim. Sim, concordo. Poderiam ter mais bons exemplos. E através desse conteúdo eu acredito que vai surgir novos homens e mulheres de Deus que querem ser exemplos. Né? Então aí, doutor, eu queria perguntar para você. Você, quando começou, você não imaginava que você ia ser um mestre em teologia? Você está fazendo doutorado, é isso? Ou já fez? Não. Não, eu tenho mestrado, né? Mestrado, né? Eu fiz pela IBETEL. Foi um tempinho já que eu fiz esse mestrado. Acho que foi um dos primeiros, né? Não, eu não imaginava não. Eu estudava porque eu queria ser pregador. Eu queria ser pregador, eu achava barato estar no púlpito. E comecei pregando e tal. Mas aí eu comecei a desenvolver o ensino. Comecei a estudar. Aí eu fui ver que tinha que estudar mais. Mais ou menos assim, eu estava no curso básico, naquela época era 3 anos o curso básico. Hoje eu aplico ele 1 ano e 6 meses, mas era 3 anos. E tinha-se poucos professores, né? Aí me chamaram para dar aula na escola dominical, naquela época a escola dominical era cheia, né? Dividia em grupos a sala e tal. E eu fiquei meio perdidão assim, e logo me chamaram para dar aula de teologia. Eu falei assim, olha, eu estou estudando ainda, não tenho, nem terminei o básico ainda. Não, mas eu preciso de professor, você pode ir? Então eu consegui me desenvolver estudando. Então eu saí dos alunos, com os alunos estudando, e as dúvidas que eles tinham também tinha. Então, mas eu estava dando aula. Então eu fiz o quê? Fui estudar. Aí me joguei para estudar cada vez mais e fui desenvolvendo. Eu tive essa oportunidade, que hoje não é fácil ter uma oportunidade dessa. Você está fazendo o básico, alguém te chama você para ser professor. Como era muito pouco, eu acabei aceitando. Não foi tão simples, mas fui encarando, né? Fui estudando, fui desenvolvendo assim, né? Isso já foi fazer, estudando, faz uns 24 anos, mais ou menos assim. Mas eu comecei pregando. Aí depois eu percebi que eu poderia ser professor. Como eu viajava muito para pregar, eu não queria ficar ausente da família. Então eu pensava assim, ó, eu vou viajar, somente quando era a Assembleia de Deus que me chamava, eu ficava no hotel o dia inteiro sozinho. Naquela época eu esqueci o nome, eu chamava na internet, tinha um nome, não é webcam, tinha outro nome,
Eu usava, não é Sky, acho que é Sky, não me lembro. Skype, É isso, né? Aí eu chamava minha esposa para conversar ali e ficava no hotel muito tempo sozinho. Como eu já dava aula, eu falei assim, eu vou estudar mais e vou mandar currículo, porque pagava por hora aula, né? Eu não tinha minha escola ainda. Aí eu falei, eu vou começar a dar aula e vou diminuir as pregações, porque eu quero ver meu filho crescer. O meu direcionamento foi esse também. Outra também, eu tive algumas frustrações quando se fala de pregação. Púlpito, liderança, tal. Não é tão simples assim o movimento, né? Falei, mais um fator para eu poder investir mais na parte do ensino. Mas no início eu não achei que seria professor, não. Foi desenvolvendo, né? Foi uma forma progressista, né? Para chegar até aqui. Entendi. Eu falando um pouquinho aí dessa parte que você comentou de que acabou um pouco decepcionando com a parte da pregação, né? No sentido de convites, né? De igreja. Hoje, eu tenho um trabalho secular, né? Você conhece, você sabe. E tenho minha função na igreja, né? Sim. Acredito que muitos de nós aqui somos assim, né? Embora o seu ofício seria mais da aula, né? Mas hoje a gente tem aquele pastor que ele prega, né? Em alguns convites, e tem o seu trabalho secular, né? Sim. A gente fala dessa forma. Só que assim, existe uma diferença, né? Eu acredito que tem, tá? Naquele pastor que se dedica totalmente ao ministério. E eu sei que também Deus, quando ele tem esse chamado na vida da pessoa, ele vai cuidar, a pessoa vai ter a família dela, não vai faltar nada. E é aquele que também trabalha assim. E espiritualmente, eu particularmente sinto uma dificuldade. Eu queria bem mais ler, bem mais estudar, mas eu passo a maior parte do meu trabalho, do meu tempo no trabalho. Fora, e quando eu chego já estou cansado, e aí é quando eu vou estudar e vou terminar tarde, para outro dia eu estar lá de novo, né? E no meu início, como pregador também, quem me indicou muito em igrejas foi o pastor Rudinei. E às vezes meio que eu ia lá, meio que, né, de representar ele, falei, olha o peso do negócio. Só que fui pregando. Você me indicava, outra pessoa ia lá, me indicava, enfim, fui pregando, querendo ou não, já estou aí mais de 10 anos pregando. Sim. Você acredita que também eu me frustrei? Uhum. Me frustrei não com Deus, mas o povo hoje, vou colocar todo mundo assim para você refletir, tá? O povo, ele querendo ou não, ele não tem esse ensino da palavra, ele busca mais o poder, ele tá vendo quem é do momento. E quando que eu me frustrei assim, mas foi bem forte, foi bem quando... frustrado. Foi bem frustrado, né, Rafa, eu falo bem errado, que Deus me ajude aqui, não, mas assim... Tô bem mas frustrado. eu falo tá certinho. e aí vai. Mas assim, foi quando uma cantora que já tinha casado já 3 vezes, foi chamada para cantar num congresso e eu fui chamado para pregar. Só que quando foi uns 2 meses antes de acontecer o evento, eu tinha aceitado a primeiro momento. Depois essa pessoa que me chamou, ela me contou. E quando ela me contou a oferta que ela ia dar para a cantora, e eu já tinha ido lá várias vezes, colocado dinheiro do meu bolso, e não estou falando de dinheiro, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Por mim, quem me conhece sabe, quantas vezes que eu tiver aí, alguém quiser falar, pode falar, quantas vezes eu cobrei? Nenhuma. Já fui colocando dinheiro de gasolina no meu bolso. E aí ela falou o valor da oferta para aquela mulher. E já tinha me chamado e não tinha me dado. E ainda contou assim, ó, inclusive, a gente contou as moedas aqui. Aí eu falei, não, Jesus não tá nesse negócio. Aí eu me frustrei. Porque uma igreja que prioriza a Bíblia, a palavra, não vai pegar, analisar a vida de uma pessoa que já casou 3 vezes, e aí os motivos também, cada um sabe, mais assim, banais, tá? E chamar essa pessoa valorizando, vamos dizer assim, ela estava dizendo que estava valorizando mais os 3 louvores que ela ia cantar e ir embora, tá? Fora o CD que ela ia vender e tudo mais, do que a palavra. Aí nesse momento eu tive que desmarcar. Não, desmarquei. Falei, ó, irmão, quer saber? E nesse dia tem um congresso na minha igreja. Nesse mesmo mês, nesse mesmo dia. E aí no decorrer do tempo, meu pastor não tinha falado nada comigo. Aí ele falou assim, ó, num dia desse tal dia, acho que era sábado, você vai pregar.
Então, vai ser um pregador na sexta, um no sábado, você vai pregar no sábado e no domingo é outro pastor. Aí eu falei, bom, então encaixou. Porque aí eu já tenho um motivo também. E não fui nessa agenda. Então, me frustrei nisso. Eu acho que você deve ter, eu não sei se foi isso, mas pode ser um pouco disso. Sim. E outras coisas. Sim. Né, que a gente acaba, mas a gente continua pregando, tá, gente? Sim. Se todo, tá pensando que a gente tá contando isso aqui, que parou de pregar, parou de ir pra igreja, parou de... Não, continua, mas a gente se frustra porque o homem. Uhum. E o homem, quando não é Deus que tá ali, é o homem, aí o homem faz do jeito que ele quer. Então o homem continua fazendo do jeito que ele quer e eu vou aonde Deus quer. Tá entendendo? É assim que funciona. Mas conta pra gente aí, doutor. Não, você tem razão. Ó, que é mais ou menos assim, tem igrejas de Deus, né, que o pastor tem uma visão de Deus, ele vai abrir para quem realmente prega, para quem é usado por Deus. Mas tem pastores que não. A grande massa, somente essas igrejas com mega púlpito, eles pregam anonimato, mas eles só querem chamar quem é famoso. Você observa que esse dia apareceu aí, vocês viram aí o Miguelzinho, né? Moleque novo, tal, sem conhecimento teológico, né? E chacoalhou os púlpitos. Mas como chacoalhou os púlpitos? Como que pode? Que maturidade é essa de você? Quem foi para cima, né, do Miguelzinho? Os teólogos, professores, seminaristas, pessoas compromissadas com a palavra. Foi ele que foi no barrando o Miguelzinho. Aí o povo veio junto, né, nessa forma, porém, até então, ele estava fazendo o que ele quisesse. Mas por quê? Porque falta conhecimento. Então, esses púlpitos, eles chamam pessoas famosas. Não são pessoas que são usadas por Deus, que têm um conhecimento bíblico, não. Se você é famoso, se você se destacou na internet por qualquer coisa, você pode pregar bem como pregar mal. Esses púlpitos grandes você vai pregar. Então, essas coisas é meio complicado. Por quê? Eu me vi um momento que as pessoas me falavam assim, Rudinei, você precisa pegar um nome. Como assim? Não, você precisa pegar um nome. Um nome que venha realmente dar uma destacada, pelo menos no Brasil. Falei, eu saí do mundão, né? Você aceita Cristo do mundão. Aí você vem pro evangelho, você tem que ficar famoso no evangelho? Falei, não, pra mim já não dá isso aqui. Então, eu senti algumas frustrações baseadas nisso aqui. Ah, mas o púlpito X, se você não tiver esse nome aí, você não vai conseguir chegar lá. Então é melhor você ficar sem chegar lá, então. Mas, assim, eu não vou ficar procurando fama dentro da igreja. Não tem, isso não tem ligado a mim. Vou ficar procurando fama. Eu entendo que algumas coisas vai ter a fama, é uma coisa natural. O seu nome vai começar a ser divulgado, uma coisa natural, né? Mas eu tenho que procurar fama para poder pregar, então eu tenho que comprar seguidores no Instagram, tem que ter pelo menos lá uns 100 mil seguidores comprados. Tudo que eu tenho que fazer é como se fosse um destaque. Então, eu não posso me infiltrar muito com o povo, porque eu tenho que mostrar uma pessoa separada, já um pouquinho acima deles. Falei, não, eu não tenho nada disso, né? O meu Instagram lá deve ter 3 mil pessoas. Eu não vou comprar com seguidores, não vou crescer mais que ninguém, porque eu já sou pobre. Então, o que tem pra mim são meus amigos. Por que eu vou sair fora dos meus amigos? Falei, então eu não sou fã desse negócio de ficar querendo procurar fama. Isso foi uma das coisas que me decepcionou muito. E eu falei assim, ó, eu não vou ficar batendo cabeça com isso não. Então, eu vou pregar onde me chamam, onde as pessoas não veem isso. E foi dali eu decepcionei para nunca mais. Então, conforme você vai enveredando por esse caminho, você entende assim, uma chamada de Deus. Possa ser que seja uma chamada de Deus, pode ser uma chamada de Deus. Porém, as portas começam a se abrir para alguns lugares e outra ela está fechada. Porque esses lugares que estão fechados não tem nenhuma conexão com Deus, meu irmão. É poder, é dinheiro. Você quer pregar aqui um congresso famoso, você vai ter que pagar. Tá entendendo? Se você quiser pregar aqui. Aqui você já tem que ser indicado, mas essa indicação você já tem que ter um nome. Então, aonde Deus está aí? Por isso que esses lugares... Por que você não chega nesses lugares? Porque esses lugares Deus não está nele. Tipo assim, aonde Deus está, você vai chegar. Porque se Deus for chamar você, Ele vai te colocar lá. E por que você não chega lá? Porque lá Deus não está. Então, tipo assim, eu falei assim, uma coisa, eu não vou ficar mais ligado nisso aqui, não. Então, eu continuei pregando, mas eu me desapontei e fiquei no foco somente do ensino. Aí, o que as pessoas entendem? Não, mas o professor, ele é muito cientista. Falaram para mim, você é muito cientista, meu. Tem coisa, você não mistura nem a pau a fé com o dia a dia. Você sempre está na razão, porque a fé tem que ser racional, meu. O culto é racional, a fé é racional, senão não tem cabimento. Porque se eu ficar nesse delírio, não dá para ficar nesse delírio. Então, não é que falta fé para mim. Eu prefiro o conhecimento, né? Eu prefiro o ensino, né? E servir a Deus dessa forma, sem procurar um holofote. Eu não vejo, tem que ser um popstar. Então, eu vou estar no Big Brother Brasil para ganhar uma fama, para poder pregar. Para mim, não dá certo. Não dá certo, tá? É por isso que hoje você vê que tem algumas páginas, não tem algumas páginas na internet? A pessoa fala, Rodinei, que você é a favor dessas páginas? Eu até sigo algumas.
Foi eu sou a favor, meu, porque é mais ou menos isso aqui, ó. Se estão denunciando os heréticos, a gente tem que falar. Então, para mim, eles estão sendo uns apologéticos. Porque se está lá somente pessoas que estão promovendo heresias, e eles estão denunciando, eu não sou contra, não, meu, tá? Rodinei, você segue algumas páginas? Sigo, sim, algumas páginas. Porque eles estão fazendo alguma coisa para poder tirar essas heresias da igreja. E tem pessoas que são muito charlatão, cara. Ele entra pelo caminho do charlatanismo e permanece, rouba o povo, engana o povo, abre live pedindo pix, entregando revelação. A gente tem que ser contra, sim. Temos que favorecer o conhecimento bíblico e acabou, né? O verdadeiro evangelho, o que está na Bíblia realmente. Senão, ele tem que ser contra. Muito bom, eu acho que assim, vou fazer a menção da questão do digital, que é legal. Doutor. Não, o que eu acho que é legal é que a gente, como você falou, não buscar isso, né? Esse holofote, esse destaque, não comprar seguidor, é exatamente. Mas eu ainda defendo que é o que você tem. Um perfil, cara, eu tenho um perfil ali que eu posto, eu tenho 3.000 seguidores, ou que seja 1.000, enfim. Mas esse, ou até menos, né? Mas assim, é um lugar que eu acredito que o futuro tá ali. Sim. Né? Não forçado, mas as pessoas não tem como, é automático. Sim. Hoje, por exemplo, uma igreja vai chamar para convidar para pregar, me manda seu Instagram, porque as pessoas querem ver, né, quem é aquele o currículo hoje mudou de lugar, né? Não é mais aquele Word com todas as descrições, é a foto, quem que é a família, quem que são os filhos. Enfim, a gente recebeu ontem uma gravação aqui, que era outro programa, e a pessoa falou, olha, eu não pude entrevistar essa pessoa, colocar essa pessoa numa revista, porque no Instagram dela continha um posicionamento político duvidoso. Então, assim, a pessoa postou uma coisa, aquilo já impactou na coluna de uma revista que ela não participou. Sim. Então, eu acho que as pessoas, que também volta de novo a questão do poder, né? Às vezes até o pentecostal se preocupa muito com isso, né? Não, cara, hoje não tem... não vou ter o Instagram. A gente recebeu alguns jovens assim, eu não... tô de jejum do Instagram. Tipo, tô em jejum de rede social. Depois se você quiser falar que é polêmico, pode falar. Tô aqui pra jogar fogo no parquinho, vocês se viram aí. Mas é assim, aí eu falava assim, mas jejum de Instagram, tipo assim, é uma ferramenta de comunicação, amém, qualquer um. Mas assim, hoje em dia, para uma pessoa, um jovem principalmente, que tá procurando trabalho, que tá querendo assim, né, enfim, subir numa carreira de qualquer coisa, tem que ter. Tem que pensar assim, e é uma ferramenta, assim como a internet foi. Eu gosto de um exemplo que já ouvi em outras palestras, que quando inventaram a internet, inventaram a eletricidade, uma pessoa lá, não lembro quem foi, ele eletrocutou um elefante, tipo, botou o elefante lá e matou o elefante com choque elétrico, e falou, olha como a eletricidade é perigoso. Tipo, todo mundo se reuniu ali para ver o elefante ser morto pela eletricidade. Então, a mudança, ela tem essas coisas. Não, isso aqui é diferente. Então, isso aqui, olha como é perigoso isso. Então, a internet, a rede social, o pessoal às vezes se confunde, mas eu concordo com você. Não acho que tem que ser forçado nada, mas faço a menção de que precisa se importar com isso, porque é uma ferramenta atual, né, que hoje está muito polêmico o negócio de fazer foto de gente da igreja no Instagram, né, mas que a gente precisa usar pelo evangelismo, né? Não tem Concordo. Até que quando um aluno me procura, ele me chama no WhatsApp, mas quando eu entro na página da faculdade, ele já adicionou a página, ele vai primeiro na página, isso é verdade mesmo. É a forma de mostrar o seu perfil, mostrar o seu currículo, né? É mais ou menos isso aí. Quando eu conheci o Ney, a gente começou ali, eu era jovem, né? Ainda tô, né? Você é jovem. Daí, na barba branca, Rafa, você hoje... Vou contar, gente, o Leandro chegou aqui e falou, cortei todos os fios brancos aqui da minha barba. Eu falei, tá jovinha. E ainda, né, ficou ainda, você percebeu que nasceu não sei da onde, de ontem pra hoje. Mas quando você falou, quando tira, nasce mais, né? É isso. Vai chegar uma hora que vai tomar tudo, né? Eu vou ficar grisalhão, vou ficar bonitão. Mas assim, quando eu conheci, eu era mais jovem, né? Não tinha nem casado ainda. Quem me deu muita força também nessa questão foi ele. E naquela época eu pegava o conteúdo dele para palestrar para os jovens da minha igreja ou qualquer outro lugar. Então, você comentou aí do jejum, né? O pessoal hoje jejum de redes sociais. Jejum de pão, mas só que come bolacha, que é de trigo. E aí, tipo assim, essas coisas, gente, né? A gente pode até abordar, mas assim, na época que eu era jovem, então tinha muita dúvida, né? Jovem tem muita dúvida.
E na sua visão, doutor, hoje, né, você tem 2 filhos, praticamente um tá com quantos anos? 22 anos. 22 já tá adulto, né? Você passou por essas fases também, né? Mas o jovem na igreja hoje é um pouquinho, que eu posso dizer, um desafio lidar, né? Vou falar complicado, porque é um desafio lidar com o jovem. Naquela época, praticamente, quando eu comecei, era o jovem, não tinha casado nem nada, e ele foi sendo meio que discipulado, né? Mas falta essa questão do discipulado, né, com o jovem, né? Como que você vê isso, essa questão da juventude ali na igreja e tal? Não, boa. Ó, o que eu vejo hoje? Eu participo muito de papo reto, né? O que é papo reto? Você participa com o jovem, sim, né? Sim. Me coloca eu no meio da roda ali e fica todo mundo fazendo pergunta. Verdade, bem lembrado. Eu participei do papo reto que tinha mais ou menos 500 jovens. Eu entrei às 7 horas da noite, era meia-noite, tinha um bolo de perguntas. Falei, parei. Tipo assim, não aguentava mais. Né? Tipo, então eles perguntam bastante. Só que assim, ó, os jovens de antigamente, hoje são diferentes. Eu acho que eles são mais... eles são mais focados na fé racional. Ou seja, eles querem uma base bíblica, eles querem uma resposta. Ao mesmo tempo que eles estão mais focados na fé racional, eles também estão vacilando um pouco. Tipo, vamos colocar assim, ó, os antigos, eles eram mais firmes, mas eles não se preocupavam muito em fazer uma pergunta tão profunda. É mais ou menos assim, se você respondesse superficialmente, ele fala, tudo bem, vou seguir assim mesmo. Hoje não, eles não seguem tão firme que nem os antigos, mas eles querem respostas profundas. Então, dentro dessa forma aqui, o jovem hoje, eles estão dispersos. Mas, ao mesmo tempo, me ajudou muito nas suas perguntas. Eu me lembro uma vez que um jovem falou para mim assim, por que você acha que somente o cristianismo está certo? De tantas religiões que existem. Como você me prova cientificamente que o cristianismo está certo? Ele me fez voltar a estudar, eu entrei e fiz ciência da religião. Eu me graduei em ciência da religião por causa dessa pergunta. Né? Então, como eu estudava crítica textual, foi onde me ajudou um pouco na resposta. O que eu fiz? Eu fiz o ajuntamento de documentos, porque ele queria uma prova científica. Então, eu peguei todas as religiões que tinham documentos e vim comprovando até chegar ao Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas para ver que a pergunta dele me levou a fazer uma graduação da ciência da religião. Ou seja, as perguntas hoje são mais difíceis, mas alguns jovens falta um pouco mais de comprometimento. Tá? Mas ajuda muito. Esse dia eu falando assim sobre, por exemplo, ansiedade, depressão. Há um tempo atrás as pessoas iam para cachaça mesmo, porque eles achavam que ele seria o único do mundo que estava com depressão. Não sabia nem o que ele tinha. Eu sou uma pessoa anormal. Né? Quem veio mostrando que vai para o médico, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, porque os cristãos dessa época, para eles, quem ia no psiquiatra era doido, ou estava endemoniado, seria mais ou menos essa ideia. O jovem não, eles mostraram, não, se você está doente, você procura o médico. Então eles ajudaram muito, muito mesmo. A mente moderna, ela dá um passo avante, o jovem. Somente a mim, que está ligado ao conhecimento, ao estudo, eles me levaram a estudar bastante. Mas eu vejo que falta um pouco mais de comprometimento com eles. Esse é o diferencial dos jovens antigos. Né? Mas eu costumo falar assim, os pastores novos, que vão aparecer conforme o tempo, se eles não estudarem, eles vão dançar na mão desses jovens. Porque os jovens que ficarem firmes, a mente dele é totalmente moderna, pós-modernidade. As perguntas dele são mais difíceis. Não vai conseguir enganar ele com a simples oração, vamos orar e Deus sabe todas as coisas. Vai ter que responder e acabou. Então, se não estudar, vai ter problema com os jovens. E isso já tá acontecendo, né? Mas vai piorar um pouquinho mais. Né? Piorar um pouquinho mais. Eu ia falar isso porque é uma realidade, sim, é cirúrgico esse comentário. Porque a gente tem uma geração muito... Acho que o Walter não fala isso, não sei, ele é um cara que fala sobre publicidade e tal. O meu contexto mais natural é falar dessa galera aí. Mas ele fala sobre as gerações e o tempo que a tendência vai diminuindo. Então, antes eu falava, isso aqui é uma tendência de mercado, daqui 5 anos vai acontecer, daqui 10 anos, enfim. Só que essas tendências vão cada vez sendo mais curtas. Então, o comportamento do jovem vai mudar. E uma das coisas que eles falam das gerações é isso. O jovem hoje, a qualidade assim, visual, a experiência da pessoa dentro da igreja, o nível de conhecimento, a excelência, vamos colocar assim, né? É o básico para eles. Então, tipo assim, uma boa resposta, uma boa visão, assim, aí é o básico. O que vem depois disso? Tipo, e aí a gente vê, contraponto, uma outra geração que, cara, não, você tem que estudar muito, você tem que ter uma coisa assim muito
não, vamos orar, vamos entender, e depois a gente entra nessa questão mais científica, não é essa fase agora, sai em outra fase. Meu, já era, o cara, eu já vi palestras de pessoas de 15 anos dando aula, assim, você fala, deixava, e aí ela, no final ela ainda falou assim, ela chama Rivka, na época ela tinha 15, deve ter, acho que chegando nos 20 já, e ela palestrou sobre as gerações, ela falou, se você critica uma geração mais nova, você está criticando você mesmo, porque a geração mais nova, ela é o resultado da sua geração. É isso mesmo. Então, se você não deu a nutrição correta, ela tá desnutrida. Então, tipo assim, não reclama do mais novo. Olha isso. Eu falei, meu Deus. Estamos aqui falando de... E ela palestrando para uma plenária gigantesca de uma menina de 15 anos. Então, assim, eu acho que falta esse olhar de como e entender que não tem mais esse tempo para não estudar ou se aprofundar. E já vou terminar aqui. O Walter ele falou uma coisa que é legal. Ele falou assim, que daqui para frente não vai ter mais diferença de assim, classe social ou raça, nada disso. A separação vai ser de quem foi curioso e quem não foi. Tipo, quem foi curioso, tem o chat GPT, tem a inteligência artificial que te resume coisas, a gente estava falando isso antes de começar a gravar, e vai te dar possibilidade de aprofundar cada vez mais, não no chat, né? Ele só faz uma conclusão, mas te dá caminhos para estudar outras coisas. Então, cara, você só depende de você querer fazer e querer estudar. Eu acho que é muito, muito bom fazer esse ponto, porque, tem que ir atrás do conhecimento, senão... Não, esse encontro do antigo com o novo é maravilhoso. Verdade. Eu tive o privilégio de estar lá no meio do jovem lá, que não tinha nem internet, e hoje no meio do jovem que tem internet, e eu tô junto com eles na internet também. Continuou. Porque eu tive que estudar, mano. Tive que conhecer a internet, né? Eu tive que mergulhar, como eu ia dar aula via online e tal. Então, automaticamente realmente é uma junção que ajudou muito. Eu costumo falar assim, ó, o jovem ajudou muito. Eu vi um pastor falando, os jovens estão só atrapalhando, esse jovem moderno. Não, eles estão ajudando muito, porque ele leva você a um conhecimento amplo, leva você a se dedicar mais, as perguntas são mais difíceis e acabou. Então, tem o público antigo ainda, né? Que, por exemplo, casamento, divórcio, isso é uma polêmica. Assim. Falar sobre divórcio é um tabu, sexo é um tabu. Porém, ele faz parte do cristianismo. Se você observar, o sexo faz parte, o divórcio faz parte, o casamento faz parte. Ninguém quer discutir, mas faz parte. Os jovens não tem problema nenhum para falar sobre isso, meu irmão. Verdade. Eles vêm com os 2 pés no peito, vamos falar o assunto, acabou. Então, tipo assim, se você não se preparar, você dança legal. É verdade, eu fui líder, né, de jovens um tempo. Fui líder de jovens, Rafa também. E aproveitando, né, que você tocou no assunto, e o cara das perguntas inteligentes está aqui, o cara das respostas inteligentes está ali. Mas assim, você tocou no assunto de jejum. Isso aqui eu só vou fazer pergunta fácil para você, né? Para mim seria difícil, o Rafa seria fácil. Mas essa do jejum, qual que é o jejum bíblico, doutor? Olha pra gente aí. Então, o jejum para mim, o significado do jejum é abster-se, né? Literalmente abster-se. Eu não vejo um jejum parcial. Se você pegar Daniel ali, não é bem um jejum, é uma dieta. Né? Para mim o jejum é realmente abster-se. Você não vai comer, não vai beber por algumas horas ou alguns minutos. Para mim isso aqui é o jejum que a Bíblia me mostra. Eu não vejo outro tipo de jejum. Eu vou jejuar o pão, mas eu como arroz. Carboidrato. Tá entendendo? Tipo assim, é uma forma de você... Não, hoje eu vou me prejudicar um pouquinho mais nisso aqui. Não, para mim isso aqui não é jejum. Outra, a finalidade do jejum tá ligado com consagração, uma comunhão com Deus. Eu vou jejuar pelo meu carro, vou jejuar pelo meu irmão. Não, é para você. Então a forma que eu vejo jejum é muito simples. É abster-se de alimentação por algum tempo. Você ficar também o dia inteiro, por algum tempo. E para uma consagração. Para uma separação entre você e Deus. Então, se for para eu fazer um jejum, eu prefiro fazer um jejum no dia que eu posso estar ali fazendo uma oração, escutando uma palavra, lendo uma palavra, nesse momento. É a forma que eu vejo o jejum. Passou disso aqui, eu não vejo como jejum. Tá? Negócio de parcial, eu não vejo como jejum. O jejum, ele muda a gente, né? Sim. Porque a gente se aproxima de Deus, vai reservar aquele tempo, aquele momento para falar com Deus. Sim. Porque o que adianta eu jejuar de comida, e aí eu vou jogar bola, sei lá, eu vou passear no shopping, eu vou sair na rua, vou visitar minha mãe, aí chega lá, eu só não como, mas eu fico lá. Não vai comer? Não, estou em jejum, estou em consagração. O que você está fazendo aqui? Você está no seu quarto orando, né? Lendo a palavra. Então, eu vi um pastor que ele jejuou muito, aí ficava nervoso, xingava todo mundo dentro de casa. Ele cortou lá o doce. Aí ficava estressadão, né? Que jejum é esse, meu?
xingando a família, xingando a mulher, porque tá, tô estressado, tô sem comer doce, sem quanto tempo. Para mim isso aí não é jejum. O que você falou é verdade, é o seu tempo com Deus ali, é a forma que eu vejo o jejum. Muito simples. Ontem mesmo o Arcélio pregou na Canaã, e o Arcélio Luiz, lá do Rio, e ele falou, não adianta você achar que jejum vai mudar Deus ou a favor, vai mudar você. Sim. Quanto você é controlado pela comida ou não. Sim. E eu até ouvi eu acho que ele era nutricionista, ele falou, cristão também, que tem uma linha da ciência, não sei se é uma linha ou é uma conclusão de todo mundo, mas eles falam que o jejum, depois de um determinado período, ele muda o seu DNA, pela ciência. Legal. Por conta da questão da própria parede do estômago, ela é feita lá pelas, não sei falar tecnicamente, né? Mas quando você come o açúcar ou com os alimentos, ele fica lá. Quando você deixa de comer, ele se regenera. Ele começa a fazer de novo a capacidade de absorção de nutrientes. Então, assim, isso a Bíblia fala, né? Daniel mesmo com essa dieta que a gente está falando, conseguiu ser a pessoa inteligente, conseguiu não só por isso, mas também para essa alimentação mais regrada, mais saudável. A gente vê que o corpo ali, né, é o reflexo de como você se alimenta. Então, o jejum tá aí para falar e fazer a conexão entre o espírito e a carne, porque, cara, é a hora que você realmente se abstém da carne ali e começa a ter uma regeneração científica da parte interna. Então, acho que você muda, não tem jeito. Acho que é legal, pessoal, assim, querer... A intenção do coração, né? Deus, ele reconhece a intenção do coração. O pessoal assim, vou comer só não vou comer proteína e tal, mas as coisas da terra e tal. É uma dieta. Assim, entendeu? É pra mudar você. Faz tanta falta pra você assim uma carne, ou um doce e tal. Realmente faz, mas que você vai comer alguma coisa, você vai. Sim. E todo jejum que eu vi na Bíblia, jejum, foi de total. A não ser Jesus que ele teve fome. Não fala que ele teve sede. Então aí entende-se que ele bebeu água, né? Só não comeu. Sim. Moisés no monte, entende que ali Deus preservou, né, a vida de Moisés ali. Se ele bebeu, a Bíblia também não fala se ele bebeu ou não, mas não comeu. Então ali Deus, ele preservou a vida dele ali, na presença de Deus. De qualquer forma não mostra, né, se realmente ele bebeu ou não, né? Isso, exatamente. E aí ainda nesse tema ainda é jovem, mas serve para adulto. Sim. Porque o casal serve, né? Você que é palestrante de casais, escreveu um livro, se não me engano, acho que o tema era divórcio no casamento com filhos, com filhos, né? Isso, uma coisa também terrível que acontece, e a separação, o divórcio tem acontecido muito no meio cristão, inclusive, e muitos têm defendido o segundo casamento, e o primeiro, na verdade, essa separação não foi por motivo nem de morte, né, nem de infidelidade, e aí a pessoa vai lá, casa de novo, igual eu falei dessa cantora. Então, assim, doutor, uma pergunta que jovem já fez para mim, com certeza fez para você, nesse tempo que você ficou lá, também liderou jovens, a mocidade. Sexo antes do casamento, isso você pode, eu vou fazer assim, mas você vai numa levada só. Tatuagem, piercing, né? A gente sabe que tudo antes do casamento. O jovem pergunta isso aí. Tatuagem, piercing, sexo antes do casamento, pode ou não pode, não sei o que e tudo mais. Fala alguma coisa a respeito disso, só pra... Porque isso aí você já tá craque, esse assunto aí. Não, o sexo antes do casamento é pecado, né, mano? A fornicação é pecado. A imoralidade é pecado, né? É o pecado. Então, no caso, se você quer casar, você quer fazer sexo, você vai ter que casar. Isso aí tá em 1 Coríntios capítulo 7. Né? Então, realmente o sexo antes do casamento é pecado, tá? A outra parte é sobre a tatuagem. Né? É um assunto polêmico, mas vamos lá. A Bíblia ela tem 66 livros. Tem 1.189 capítulos. 31.105 versículos. Do 31.105 versículos, só tem um versículo que vai falar alguma coisa em Levítico. Capítulo 19, se não me falha a memória. O termo que aparece ali é cacá, né? Tá ligado? Com tatuagem, mas a intenção era fazer uma tatuagem ou se autofragelar pelos mortos. Então tinha alguns critérios depois do versículo. Então não seria para nós, né? Seria para aquele momento, tal, tem uma cultura por trás disso aqui. Então desses 31.105 versículos não tem um lugar que nem manda você fazer a tatuagem, nem te proíbe fazer a tatuagem. Aí tem aqueles que querem fazer e falam assim, mas em Apocalipse 19, sobre a coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis. Também não é uma tatuagem, tá? Rudinei, não tem uma passagem bíblica que proíba fazer tatuagem. Então o que a gente fala? No meu caso, o que eu falo? Aí vai da sua consciência. Se você acha que não é bom para um cristão, então não faça tatuagem. Mas falar que eu tenho como argumento para poder proibir a tatuagem, eu não tenho. Não tenho.
Então, o sexo, sim, é pecado. Tatuagem, não tem um argumento bíblico para poder falar que é pecado. Tem que jogar limpo, na verdade. Exatamente. Não tem como. Agora, o Dinei, eu não tenho tatuagem. Quando o jovem pergunta por que você acha, aí é a minha opinião, né? Eu, como cristão, falo, não faça, né? Mas não tem um argumento bíblico que o é proibi-lo. Não tem, não. E é a mesma coisa, né, do piercing, serve para a mesma coisa do piercing. Talvez numa cultura pagã, eles colocavam, né, em vários lugares para identificar as prostitutas, mas eu também recomendaria que não. E tem um que eles colocam agora no nariz assim, que ali, né, para você tirar a força do boi, né, eles colocam, aí puxa ali e tira a força do boi. Então, assim, aquela representação ali é o que? Onde você viu algum cristão na Bíblia usando. E aí a minha recomendação seria também não. Sim. Mas aí se a pessoa quiser colocar e ela acha bonito ficar parecido com boi, já é difícil ser bonito. Tem a gente se arruma, né? Faz botox aqui e tal, e não sei o que, as mulheres para se cuidar, aí colocam acaba sendo complexo. Por exemplo, a tatuagem. É rena que fala? Que a mulher faz? Rena. Não, uma tatuagem, meu. Sim. Agora tem pessoas que cortam o cabelo embaixo, raspa, né? E faz os pinguinhos de tatuagem, como se fosse uma tatuagem bem pingando, assim, bem pequenininho o buraquinho, parece realmente um cabelo. Também é uma tatuagem. Então é bem complexo isso. Eu falo assim, é pecado. Mesma coisa que você tá falando dos piercing. Eu não posso ajudar a pegar um argumento da onde vem um paganismo e colocar como uma doutrina, porque, por exemplo, o nome Deus. O nome Deus ele veio de Zeus. O que significa Zeus? Soberania e tal. Mas quando eu falo Deus, eu não estou falando Zeus, falando Deus que criou os céus e a terra. A palavra ela tem vida, ela vai se modificando. Então hoje existe deuses, vamos colocar assim. Nós temos um Deus, nossa fé é comum. É um Deus só. Mas tem outras pessoas que chamam de Deus. Se tornou um nome genérico. Tá? Então se eu pegar no paganismo, então não era para nem eu falar nome Deus, porque ele veio de Zeus. Então eu não gosto de aplicar esse paganismo, porque, queira ou não tem um fundamento bíblico. Então vai dar consciência daquela pessoa juntamente com Deus. E também da igreja que ela congrega. Se a igreja fala assim, olha, aqui nós não aceitamos, tal. Então, se ele congrega lá, então respeita, meu. Porque, Marco Rudinei, mas eu não posso respeitar. A igreja aceita alguém estar sem camisa na igreja? Não, a gente não respeita? Ainda não. Ainda não, né? A gente não respeita. É mais ou menos isso aqui. Vamos tentar respeitar, então, um costume, um dogma da igreja. Senão a gente vai para outro lugar que faz normalmente. Um dia eu tô com um amigo meu, eu vi que ele fez uma tatuagem, pastor, né? Eu falei, meu, será que ele fez tatuagem? Cara, a culpa é minha? Porque ele fez a pergunta, eu respondi essa pergunta, logo ele apareceu com a tatuagem, né? Mas acho que não, acho que ele procurou conhecimento, bom tempo, e não achou e fez a tatuagem. Mudou alguma coisa na vida dele como espiritual? Eu não vi mudar nada, ele continua sendo pastor, busca a Deus, uma pessoa que dedicada a Deus, tem família, e assim vai embora. Aí tem aquele assunto também agora pra gente, né, fazer aquele bojo. Beber, né, bebida alcoólica. Pode ou não pode? Tem aquela pergunta também. Aí, mas não, um cálice de vinho e tal, você e sua esposa, como é que funciona? São perguntas assim que, até hoje, né, tem debate sobre isso. Sim. Isso que você fala, aí, vamos ver a sua visão e tal. Sim. Não temos uma base que proíba a beber também. A Bíblia fala muito sobre a embriaguez, né? Existe um equilíbrio, é mais ou menos assim, um cristão embriagado não dá certo. Eu conheci um pastor que ele foi dar posse para outro e estava muito louco. Não conseguia ficar em pé. Aí foi um amigo meu que foi pegar o lugar dele, né? Ele estava tão embriagado que não conseguia ficar em pé. Você vê, um cristão embriagado não tem como, tem que ter um equilíbrio. Então, particularmente, cara, eu nunca fui de álcool, né? Nunca fui usar álcool, isso é a minha forma de ver. Então, se a pessoa pode evitar, o que eu penso? Tudo que está ligado, que pode trazer para o seu vício, se você puder evitar, você evita. É mais ou menos a pornografia. Tem três formas de pornografia, né? O cara que só deu uma olhadinha, foi embora, nunca mais viu. Aquele que vê hoje, vê amanhã, vê depois da manhã. Aquele que interage na pornografia. Ele passa o cartão, alguém entra lá, faz o striptease. Então, o dinheiro até onde é pecado? A pornografia ela acaba sendo um pecado. Para ver que a pessoa começa a entrar, ela vai entrando devagar. É a mesma coisa. A cachaça, para mim, ninguém vai beber hoje um vinho e acorda amanhã alcoólatra. Né? Isso é o tempo. Então, se a pessoa puder evitar, evita, meu. Tudo aquilo que pode prejudicar, mas falar assim, Rudinei, é pecado? Não é pecado. A pessoa tomar um vinho com a sua esposa, não é pecado. Rudinei, você toma? Eu não tomo vinho, cara. Tipo, você não toma vinho. Aí vai entrar assim, Rudinei, e o motel? Né? Então, tem várias perguntas do vinho.
Não vejo. E o motel? Ah, Rodinei, mas o motel é onde tem mulheres que deitou mulher com mulher, o homem que adulterou, as respostas que eles dão, né? Isso. É a mesma coisa. Então tá bom, ele fala assim, ó, ele é a favor do vinho, mas ele é contra o motel. É uma contradição para mim. Não pode ter vinho. Mas o motel para mim tem tudo a ver, Rodinei. Então, tipo assim, a gente tem que entender. Não tô falando que sou contra o motel, depois eu posso explicar isso aqui. Eu não vejo mal, mas se a pessoa vê que ela pode se tornar um vício, fuja disso aí, mano. Porque já viu alguém, já presenciou uma casa de alguém que é alcoólatra, meu, é um inferno, meu. Fui dar aula num lugar, a casa do cara, casão, meu, 3 andares. O cara pegou o último andar, fez uma sala teológica, meu. Um painel enorme para dar aula com PowerPoint, uma lousa e tal. Mas o sogro dele enchia o caneco. E eu via que as meninas que trabalhavam lá ficavam meio perturbadas e ele vinha até o último andar para atrapalhar a aula, velho. Falou, meu sogro bom é uma coisa, mas bêbado a gente não sabe o que faz mais por ele. Então você vê, não é uma coisa boa, tá? Então, se a pessoa pode evitar, a Bíblia fala sobre cigarro? Não fala sobre cigarro, mas é bom. O que o Ministério da Educação fala? Da saúde, né? É que fumar é prejudicial à saúde. Então, automaticamente, você não vai fumar. Então, tem coisas que não precisa falar claramente. Você vê que não é bom. Então, para finalizar, dei aula no lugar, tinha um casal que ele queria apimentar a relação. Falaram, vamos comprar um vinho para dar uma aquecida na relação. Compraram logo o sangue de boi. Então, aqueles 5 litros. Eles falaram que coisaram a noite toda, meu. Só que o mesmo sangue de boi que eles compraram, na outra semana eles tretaram. O marido ficou nervoso, tomou todo o sangue de boi, quebrou tudo em casa. Ou seja, o que era bênção acabou virando maldição. Foi um descontrole total. Então, particularmente, não vejo como um pecado. Porém, eu aconselho, meu, se você pode fugir, fuja. Ninguém começa com muito, começa devagar, né? Até pode chegar ao muito. Verdade. Eu, como eu falei, né, já vim do mundão também, meu pai tinha bar. Então eu bebia, eu e meu irmão, caixa de cerveja. Não é caixa de latinha, não. Garrafa de vodka. Bebia lá e ia pra balada. Louco, eu e meu irmão. Então, eu hoje como cristão, como servo de Deus, aconselhava ali os jovens, falava a mesma coisa. Nem um vinho. Eu mesmo também, eu e minha esposa não bebemos nem um vinho. Eu conheço amigos, pastores que tomam um cálice junto com a sua esposa e tal. Aí já até toma, o meu limite. Aí você vê ali a garrafa já secou, aquela garrafa de vinho, e falou, não, meu limite, estou embriagado, meu limite. Estou no meu limite, no sentido, o cara já tá até meio zoado. Falando mole. Ele falou, não, ele tá no limite, não pode se embriagar. Enquanto ele não caiu, mas ele seca a garrafa e seca, e tudo bem, mas assim, é ele. Eu não tiro isso por base, esse exemplo, porque eu sei de onde eu vim. E eu sei que, tipo, meu pai era um cara que era o dono do bar. Meu pai era um cara alcoólatra. Meu pai tomava todo dia. E aí a gente veio o quê? Tomando também todo dia. Eu e meu irmão, em final de semana, a gente se entregava mesmo. Então hoje o meu conselho é não tome. E ainda mais se você veio disso, né? Ah, não, mas eu tenho um controle. Uma hora você pode perder o controle. Olha, no caso, seu pai hoje é cristão. Cristão hoje. Então, agora você vai falar pro seu pai dar uma bicada? Ele cai total. Eu fui pregar uma vez, antes da pandemia, num lugar, acho que era aí Carvalho. Então, me levaram e me trouxeram, né? E quem me trouxe, o motorista falou assim, ô Direi, ora pelo meu pai, né? Meu pai estava na igreja há 15 anos. E mudou um pastor, aí o pastor falou assim, gente, aqui não tem isso não, né? Quem quiser tomar um cálice pode tomar, tal. Beleza, né? Não temos base bíblica. Aí o pai dele tinha muito contato, quis ir na mesma igreja, né? Foi na festa do irmão, o irmão falou, bebe aí, irmão, não tem nada a ver não. Eu falei, não, mas eu vim de lá, eu era alcoólatra e tal. Né? O mau pastor falou que não tem nada a ver, você já foi liberto. Ele falou que só foi um pouquinho de vinho, meu. O cachorro tá lambendo a boca dele, naquela época. Caía na rua mesmo. Então você vê, então eu tenho que pensar o seguinte, não é somente a mim, e essas pessoas que foram libertas, a gente não prega a libertação do alcoolismo. Como que a gente prega a libertação do alcoolismo se depois eu falo assim, ó, toma aqui a cachaça ali na igreja? Então, por isso que eu tenho um pouco de receio com álcool. Tenho receio, tá? Mesmo que ele não tenha uma base bíblica, mas eu tenho receio. Eu gosto muito de olhar. Tem um falando que você fala, eu gosto muito de vinho. Misericórdia. E conhaque? É só vodka, brincadeira. Sem poder. Não, mas assim, eu acho que o ambiente também ajuda muito você estar em ambientes que não te provocam e não te induzem, né? Induzem a isso. Mas eu acho que é legal, a gente estava falando sobre a questão da informação.
né? Se você vai atrás disso, você vê que é a raiz de muitas coisas ruins. Então, por que você vai começar a dar o play nisso? E cientificamente não é questão de, esse é o meu limite, né? Na verdade, ele nem, a partir do primeiro gole, ele já não sabe mais o limite. Isso é cientificamente. Então, eu acredito muito assim, tudo que vai tirar a sua consciência, e eu acho que, né, eu como acreditar também no pentecostal, o Espírito Santo, ele te dá esse poder de controle. Dar liberdade ao Espírito Santo e tirar a liberdade. Então, até quando eu era bem novinho, tive a experiência de poder evangelizar a dona da locadora que eu trabalhava. Meu primeiro emprego era uma locadora. Então, ali já era, tipo assim, filme legal e filme pornográfico, né? E aí, tipo assim, era muito assim, claramente eu ia na igreja e o pessoal sempre falava, e aí, os filmes, não sei o que, era adolescente, jovem, né? Então, aí era sempre essas perguntas. E aí, o que eu falei pra dona da locadora uma vez? Eu falei pra ela assim, fulano, quase que eu fiz o nome dela aqui, ó. Mas assim, você vai saber, porque ela tava nessa confusão, eu vou na igreja, às vezes Deus me fala algumas coisas, alguém manda um profeta lá, e às vezes eu vou no centro de Umbanda lá e a pessoa baixa o santo lá e fala comigo. Aí foi uma inspiração do céu, eu tenho certeza, na época eu não tinha conhecimento, mas eu falei assim, olha, pode reparar que a revelação que vem do Espírito Santo é uma coisa interna, se você nem falou, e Deus já sondou seu coração, já sabe, já te entregou uma palavra. Agora a revelação que vem, né, a palavra que vem do santo lá, é o cara que está te vigiando o tempo todo. Qualquer pessoa externa consegue, agora sondar o seu coração só Deus. E aí, o que eu penso sobre isso? Quando você bebe, quando você faz um piercing, a tatuagem, esse tipo de coisa, qual é a motivação que está no seu coração? Porque Deus está nessa sondagem aí. Então, tipo assim, eu vou fazer, mas quem você quer mostrar pra quem que você pode fazer uma sensualidade, por exatamente. Alguma coisa, né? Então, assim, o culto ao corpo. Cara, não tem jeito. Você vai ver essa tatuagem, você vai começar... se você faz, se é homem que faz, vai começar a raspar mais o pelo para poder aparecer, ficar mais aparente. Isso daí são só gatilhos mentais de tirar você da consciência. Então, tipo assim, eu gosto muito, até eu não sei qual pastor que eu vi falando isso, que os mandamentos, as regras todas que tem na Bíblia, esse evangelho é cheio de regra. Na verdade, são proteções. Deus convida você a se proteger pela palavra dele. Então, se protege aí na sua consciência, e eu gosto muito de fazer isso, assim, tanto que até, assim, quando eu, sou tentado alguma coisa, meu Deus, eu tô fora do meu eixo aqui, da minha consciência, me resgata aqui, Jesus, me ajuda, porque... E acho que tem que meio que fazer... Eu vou nessa ideia de consciência, quando um jovem me pergunta, eu falo, mano, qual que é a motivação que você quer fazer isso? É pra mostrar pra quem, ou até pra você mesmo, né? Tipo, eu vou fazer porque eu que sou dono do meu corpo. Aí já tá antibíblico. Entra a vaidade, né? Entra várias coisas. Eu gosto de ter essa questão do que é a motivação mesmo. Sim. E legal, Rafa, isso que você tocou, mas eu quero continuar ainda nisso que você comentou, você até citou motel. Aí vamos sair um pouquinho do jovem já pro casado, você tem bastante experiência aí, palestra para casais. Vamos entrar nesse assunto sim, polêmico aí em casa. Motel, e depois a gente vai para uma vida do casal, né? A sexualidade também acho que é importante falar. Bom, vamos lá então. A palavra motel tá ligado com motor, motor, sabe? Carro. Seria mais ou menos a ideia de você chegar num lugar que tem uma garagem, você encostar assim, ó. E o hotel tá ligado com um prédio. Tanto é que tem essa diferença até hoje. Motel, né, estacionar, e hotel, prédio, subir, né? Começa nos Estados Unidos, a parte motel e hotel, e a finalidade seria a mesma. Seria de pessoas que passavam na estrada, encostavam o carro para dormir, né? Aqui no Brasil ela muda, né? O motel fica onde fazem sexo, tá? O hotel seria onde descansar. Mas hoje, cientificamente, se você só dar um Google, você vai ver que tem mais pessoas pecando no hotel do que no motel. O motel hoje, essas pessoas que trabalham de obra estão alugando um motel porque é mais barato e tem mais coisas. Muitas vezes tem brinde lá, o almoço e tal, tem piscina ou tem banheiro, então fica mais em conta do que pagar o hotel que não tem nada. Então, se você observar mesmo, tem gente pecando mais no hotel e tem pessoas trabalhando mais no motel do que a gente pensa que o motel é um lugar de sexo. Outra coisa, ó, vou colocar duas referências bíblicas. O primeiro pecado que surge era um lugar de santificação ou não? Sim, o Éden. Se eu fosse comparar, para quem acredita que Satanás é um anjo caído, e se ele peca num lugar, nas regiões celestiais, que não seria propriamente o céu, mas o quintal do céu, um dia a gente pode falar sobre isso aqui, mas eram regiões celestiais, pecado também.
o milênio, seja a linha pré, mídia ou pós, o milênio é um tempo que Jesus está reinando, e vai chegar bem no final, vai ter um grupo que vai contra Cristo. Ou seja, pode ver em lugares onde tem santificação e as pessoas estão pecando. Então, não é o lugar que vai me levar a pecar. O pecado está em mim. Então, se eu for no motel com a minha esposa, não tem problema nenhum. Ah, Rodinei, mas quem deitou lá? Não, a santificação tem que estar em mim. Porque quando você vai no restaurante, de repente quem estava naquela cadeira lá era um adúltero. Quer dizer que você senta naquela cadeira e aquele pecado é transferido para você? Não. Ou quem é o dono do estabelecimento é uma pessoa idólatra que tem várias imagens. Você fala assim, ó, não me interessa, eu vim aqui, qual que é a finalidade que você vai no restaurante? Para comer. Ou seja, ele não vai passar a sua crença através da comida para você. Então, eu não vejo como mal, não vejo mal nenhum. Tem pessoas que 16 anos palestrando para casais, que moram em um cômodo, tem 2 filhos. Então, eles estão sem praticar sexo há muito tempo. Eu diria, não tem onde eu ir. Minha mãe não tem como ficar com meus filhos, né? E eu não tenho o que fazer. Então, a única coisa que eu posso fazer é pagar alguém para ficar umas horas com meus filhos e ir para um motel. Eu não vejo mal. Então, eu não vejo problema nenhum em ir ao motel. Rodinei, você vai no motel direto? Não, o motel é caro, pessoal. Hoje está o quê? Uns 500 contos, 600 contos. O cara vai toda semana pro motel, não dá, né? Já tenho um filho de 2 anos, então nesse pique todo, toda semana pro motel. Mas eu não vejo problema nenhum. O pecado não é o ponto geográfico. O pecado é o homem. Então tem lugares que é lugar de santificação que tem pecado. A igreja, a gente fala tanto de santificação e tem tantos pecados na igreja, em cima de púlpito. Então não é o local, somos nós. Então não vejo mal nenhum. Lógico que se eu for passear e eu vou levar minha família para passear, eu não vou levar minha família para um motel, eu vou levar para um hotel. Eu vou ver aonde o momento que dá para poder levar a família. Mas eu não vejo mal nenhum a pessoa ir para um motel com a sua esposa. Agora eu falo assim, presta atenção. O cara está entrando no motel com a mulher dele, um carro, vidro baixo, ninguém vai ver só a mulher, vai ver só você. O Leandrão estava no motel ali. Aí vai ficar aquela incógnita. Quem que era que estava do lado? Então só prestar atenção, mas eu não vejo mal nenhum. Queria falar também agora, Ney, com você, sobre como você é palestrante de casais também. Na palestra eu sei que você aborda vários pontos assim, né? Que é o quê? Sobre a sexualidade no casamento, né? O sexo no casamento, que são assuntos que às vezes parece que para a igreja é um tabu. Sim. Né? A igreja não fala, lógico, nós vamos falar no meio da pregação isso, mas tem que investir nos casais, através do quê? De palestras, Sim. através de um discipulado, através de um diálogo com os casais. E essa parte aí, conta um pouco da sua experiência nisso, como que você lidar aí com esse assunto, a sua visão bíblica, quando você passa para alguém, para os seus ouvintes lá na palestra. Sobre o sexo, tá falando? Isso, do sexo no casamento. Sim, bom, vamos lá então. Como que eu vejo o sexo no casamento, né? Hoje, pela experiência, pelo tempo, como o relacionamento é como uma pizza. Vai ter, cada pedaço significa uma coisa. Trabalho, conversa, filhos. E nesses pedaços vai ter o pedaço que é o sexo. Como que eu vejo hoje o sexo? O sexo é uma consequência de um bom relacionamento. Quando eu me casei, eu não via assim. Eu olhava para a pizza e falava sexo. Né? Só pensava assim. Não tinha outro pedaço. Não tinha outro pedaço, tinha sexo. Um pedaço só. Não era uma consequência. Aí já há um tempo, experiente tanto de ser casado, eu tive até você lembra, tinha um espaço que eu atendia casais lá no Panorama, né? Fiquei mais ou menos 2 anos. Vinha muitos casais mesmo. Então eu via muitas pessoas brigando. Eu não aguentei ficar muito tempo, fiquei 2 anos e fiquei só palestrando. Então eu tratava os casais, aconselhando e tal. O sexo realmente ele necessita. Ele tem que ter. A consumação da intimidade. Aquele relacionamento bom, né? Um marido ou uma mulher, vai culminar, vai finalizar dentro do sexo. É o sexo. Mas eu tenho que ver os dois lados. Por quê? O homem é bem sexo. O homem está ligado à multiplicação, isso está nele, né? E a mulher já não, mais gerar, né? Então, é aqui que pode ter problemas. 2 coisas. A mulher é muito ligada às palavras. Conforme você fala, você trata, abre a porta do carro. É isso que vai levar ela a ficar próxima aí do desejo sexual. Ou seja, você tratar bem ela, né? Isso vai acionar, ter desejo. A mulher. O homem é muito ligado à vista, meu. O homem é complicado. O homem, ele viu, já era. Né? E se você vai ver isso no Jardim do Éden, ó, como que a serpente conquista a Eva? Pela comunicação. Ou seja, um camarada que sabe conversar com a mulher, trata a mulher bem,
abraça, beija. Isso aqui, a mulher ama isso. A mulher tem que ser bem tratada. Não tô falando que eu sou a favor disso, né? Sou casado há quase 30 anos, eu sei como é que é. Entre namoro e casamento, dá quase 30 anos. Tem que tratar bem, mas o homem é muito ligado à vista. Ao mesmo tempo que são duas pessoas diferentes, com forma de ser diferente, pode ter problemas aqui, se eu não entender. Se o homem pensar somente no sexo, a mulher não vai corresponder isso o tempo todo. Não tem como. Ela não é assim. O homem é assim. O homem acorda, ele acorda e fala assim, será que hoje vai dar para dar uma coisada? Não é isso aí? Sexo. Aí ele diz, acho que vai, porque 2 dias não fiz, então hoje vai. Aí ele já começa a ficar ligadão. Então hoje tem. Ele já vai armadão. Né? Ele trabalha pensando, a mulher não, ela não acorda assim. Hoje, será que hoje? Não, mas não pensa assim. Então a forma do homem ser nesse dia vai corresponder se vai ter sexo ou não. Porque se ele for esperto aí, ó, ele acordou pensando assim, faz 2 dias, acho que hoje vai ter. Então, aí ele tem que mudar a estratégia. A forma que ele tratar a mulher, pode ser que a mulher também fique com vontade de fazer sexo aquele dia. Então é a forma que eu vejo. Então, dentro disso aqui, pessoal, qual que é o perigo? Qual que é o perigo? Por 2 lados, ó. Se a mulher não saber levar o homem nessa parte, vai dar problema. Se o homem não souber levar a mulher nessa parte, vai ter problema. Um exemplo. Um homem seco, ignorante, vocês conhecem alguém assim? Ignorante. O camarada não dá um beijo na mulher, não é? O cara chega em casa e fala assim, vai coisar hoje ou não vai? Tipo assim, um seco, isso não vai motivar ninguém. Com o tempo a mulher não suporta mais isso. Então isso não vai levar ela a fazer sexo e com o tempo ela pode parar de gostar dessa pessoa. Então, o homem seco, uma mulher também que não se esforça para ajudar o homem, complica também. Porque o homem gosta assim que a mulher chega em casa, a mulher esteja com uma roupa mais sensual, não é? Que pense nele também na parte do sexo. Porque o homem, ele tá ligado à multiplicação. Só que hoje tem hora que as mulheres não querem entender isso. Não tem e acabou. Não tem, os dois lá tem que entender. O homem tem que saber conduzir a mulher e a mulher também saber conduzir o homem. Eu sei que não é o excesso. É por isso que hoje temos muitos problemas. Quais são os problemas? Pornografia. Não estou colocando a culpa na mulher. O homem não é visual. A pornografia é uma coisa mais fácil que tem, pessoal. Se eu dar uma clicada ali, está ali a pornografia. Por quê? Por causa que é visual. Isso chama a atenção do homem. Dentro das igrejas hoje, pessoas que me procuram, pessoas muito ligadas à pornografia. Vou contar uma história para vocês. Uma vez eu cheguei para conversar com um amigo meu, ele estava na loja que ele trabalha, estava em pé assim, o celular na mão, bem escondido, assim, com o celular na mão ele estava, né? Eu encostei com a moto, ele estava tão intertido, ele não viu encostando com a moto, eu desci da moto, quando eu falei o nome dele, o celular dele caiu da mão dele. Já caiu gemendo o celular. E ele ficou desesperado tentando pegar o celular e aquela gemeção no celular. Ou seja... Ai, meu Deus. Essa não teve como segurar. Puxa vida. Ai, meu Aí ele pegou o celular, conseguiu desligar, né? Eu falei, você estava vendo pornografia. Não, eu falei, não. Estava vendo pornografia. Enfim, ele estava totalmente atolado na pornografia. Pastor, casado há mais de 30 anos, tem uma filha, 2 filhas, moças, grandes já. Uma advogada, outra não sei o que lá. Então, aqui está o perigo. Tá? Então, o que acontece? Eu não sou a favor da pornografia, pessoal. A pornografia, ela traz alguns tipos de problema, né? Mente. A mente do homem, a pornografia não é boa para a mente do homem, para a vida espiritual do homem e para a própria família, para o próprio relacionamento. Porque a pessoa vê algo na pornografia e pensa que a mulher vai fazer em casa. A mulher não vai fazer isso. Só que eu tenho que entender o seguinte, né? Tem os dois lados. Tem a mulher e tem o homem. Mas o que levou o homem a ver pornografia? A maioria das vezes, pessoal, a maioria das vezes, não estou falando que são todas, é a falta de sexo. Aí você fala, mas Rudinei, eu não estou aqui puxando nem para A nem para B, eu estou tentando resolver. Infelizmente, tem isso. E tem pessoas que não, ele tem sexo, mas ele é safadão mesmo, tá? Então ele tem que ser liberto, tem que parar com esse negócio, isso não presta. Porém, eu tenho que entender, existe o lado da mulher e o lado do homem. Esses dias eu vi uma separação, pra você entender bem. A mulher separou, ela conseguiu o lugar dela e foi embora. E eu conversando com ela. O que levou a separar um casamento tradicional? Ela falou tratamento. O marido só xingava ela. Um exemplo, ele usa lente. Então a lente pulava do olho porque ele tinha, acho que é celatocone que chama, né? Bem pontudo, pulava do olho.
Então ele falava assim, você viu a lente pra onde pulou? Era que a mulher não estava nem observando isso. Isso é um dever dele. Você concorda? Não é da mulher. Então automaticamente já veio xingando ela. Ela falou que foi anos de maus tratos. O que aconteceu? Acabou. Quem que é o culpado aí? O homem? Ou seja, aí vai vir uma segunda pergunta, né? Dentro da pergunta do sexo. Até onde uma mulher tem que permanecer com um homem desse? Porque, ó, ele abusou psicologicamente dela, ou seja, xingava ela o tempo todo. A informação que eu tenho é que ele xingou ela por 22 anos. Na semana, ela falou que era mais ou menos 3 vezes assim, esse xingo gratuitamente. Era mais ou menos isso aqui. Você vai para a igreja hoje? Ela fala assim, eu vou, é um lugar que eu tenho para ir, o refrigério que eu tenho é a igreja. Aí então você está saindo com o pastor. Aí começava já o xingo. Ou seja, 3 vezes a semana era isso aqui. Então, a semana toda era a pessoa oprimida, praticamente amaldiçoada mediante os filhos, ficou por 22 anos. Aí chegou um ponto que ela não aguentou mais. Vazou, separou. Aí as pessoas falam, Dinei, e biblicamente ela tem respaldo para se separar? Tá, então vou responder a primeira. O sexo é importante no casamento? Sim. Lembrando que é uma consequência de como o homem trata a mulher. E ele tem que entender que só é um pedaço da pizza, tá? E o excesso, se a mulher também zera isso aqui, pode dar problema também com o homem. Então, os dois lados têm que entender até onde é o sexo, juntar, porque relacionamento é parceria, é comunhão, é estar junto, é viver junto. Ninguém vai fazer sexo todo dia, quando você entender isso. Porém, tem a consequência de ter sexo, tá? E depois o segundo é sobre o divórcio. Até onde essa mulher está certa aí, mediante o divórcio. Vocês, agora eu vou perguntar para vocês. Pro Rafa e pro Leandro. Até onde essa mulher que se separou depois de 22 anos de maus tratos, ela está correta dentro da Bíblia? Eu vou deixar pro Leandro responder primeiro. Saiu agora todas as palavras que tinha na minha mente. Olha, o homem das perguntas inteligentes está aqui, o homem das respostas inteligentes. Mas assim, biblicamente, tá? Eu já lidei com algumas situações. Eu sou a favor da família. Nunca vou apoiar uma separação. Tem casos e casos. Esse caso que você falou, havia um abuso de questão psicológica. Quando não, há abuso de agressão já, física. Tem outros tipos de abuso que acontecem no casamento, né? A minha questão não é nem se pode ficar... Eu vou devolver a pergunta com outra pergunta. Não é nem se essa mulher pode separar. Que aí eu acredito, Ney, e você também acredito que pensa da mesma forma, que nenhuma dessas que eu citei aqui, nem a agressão psicológica, nem física, né? Acho que falei outra? Não, abuso, né? A pessoa é obrigada a ficar com esse cara. Agora, a minha pergunta que eu vou te devolver é a mais difícil de responder no meu entendimento. É se essa mulher ou esse homem, se casar de novo, está em pecado. Acho que essa aqui, para mim, é o mais difícil. Essa mulher, eu concordo, não deve permanecer com esse homem. Se troglodita, lógico, se já houve a busca para restauração, já orou, já fez campanha, não, a pessoa não muda, a pessoa não quer. Aí não tem como conviver com uma pessoa dessa. Agora, devolvendo a pergunta, e aí o Rafa também pode entrar, mas eu fico com essa pergunta no ar aqui. Essa mulher e esse homem estão biblicamente livres para casar com outra pessoa? Eu acho assim, lá acho que talvez vocês conheçam com certeza mais do que eu, mas antigamente você não tinha a opção de escolha do marido, né? Hoje a gente já tem escolha, né? Eu acho que assim, aquela até o pessoal fala, né? E existe uma tendência do relacionamento narcisista, que a pessoa às vezes não vai xingar, mas vai fazer coisa pior, de prender a pessoa, de falar, não, você não vai fazer isso, eu vou decidir o que você faz, o que você não faz e tal. Dos dois lados, tanto a mulher quanto o homem. Mas eu acho que assim, a pessoa que está lá casada, e aí respondendo biblicamente, e o que eu conheço até da Bíblia, seria assim, você teve a oportunidade de escolha. Você escolheu, e a palavra de Deus fala que depois que vocês se unirem, vocês são uma carne só. E agora vocês se separarem, vão ser eternamente uma carne separado. Tipo assim, sempre vai ter aquela ligação, principalmente quando tem filho. A Carol, minha esposa, ela é filha de pais separados, e ela sempre falou assim,
de uma forma muito dolorida, e até a gente conseguiu, assim, pela graça de Deus, estar com o pai dela e a atual esposa dele, que foi uma traição e eles continuam juntos, né, esse novo casal. E eu falei para eles, Deus tem perdão para vocês. Assim, a gente está à mesa aqui, né? Então a palavra de Deus fala que ele perdoa. Mas assim, não tem como, até um pastor, quando eu era mais novo, ele falava, o pecado ele é perdoado, mas a cicatriz não vai sair. Você vai sempre olhar para ele. Tipo, e vai ser sempre... E o motivo hoje, de a gente falei para eles, a gente sentar à mesa hoje e se arrepender e chorar, e Deus derramar perdão, derramar graça, a gente está aqui. Se vocês não tivessem feito isso, não é uma questão também de permissão, né? Mas assim, Deus, eu gosto do Hernandes, ele fala uma frase isso, Deus derrama graça sobre a desgraça. E, biblicamente, vê isso constantemente, o ser humano tomando decisões erradas, e Deus mesmo assim dando graça e conseguindo ali dar o perdão para aquelas pessoas. Então eu acho assim, se ela deve, biblicamente, eu acho que não. Mas se acontecer, ela merece perdão. E assim, tudo bem, assim, aconteceu, né? Enfim. Mas eu acho que biblicamente não devia, porque ela teve a opção, eu vejo muitas, pelo menos as oportunidades que a gente tem de jovens, é assim, a pessoa só é uma versão aumentada do que ela era no relacionamento de namoro. E aí, de novo, com a questão da proteção. Deus fala, não faça o sexo antes do casamento. Ah, fiz, já tenho a ligação ali de sangue. Você já tem pela Bíblia, já meio que já é uma... Vocês podem até me corrigir. Já é uma só carne. Fez o sexo, já é uma só carne. E aí, assim, ela já entendeu que ela já tem poder sobre você. Espiritualmente, ela já tem poder. E aí já começa aquela coisa, já começa a se confundir se você ama a pessoa ou ama o sexo, e aí começa a bagunçar tudo. Então eu acho que aí vai pro casamento. Foi pro casamento, agora quer separar, mas a pessoa é a mesma. Sempre foi. Agora, tirando as coisas da relação, tirando a paixão, sei lá, né, o desejo sexual saindo de lado, você começa a ver que realmente a pessoa sempre foi assim. Então eu acho que não deveria separar, mas se separou, aí tem o trabalhar dos dois lados. Então, né? na sua opinião, não. Que ela não deve separar. Não deve então separar. ela deve continuar. Deve ser tratado, né, tipo, levado ali e continuado e conversado. E aí, óbvio. E até Se ele não quiser. Se houver alguma questão de legalmente, onde a pessoa bateu, a pessoa sofreu alguma coisa que é pelas leis que a gente está regido hoje no país, que essa pessoa, aí tem que ser decidido judicialmente. Olha, pelo seu mau comportamento aí de bater e ter isso, cara, você tem que ficar separado. E é muito complexo, né? Porque a gente já atendeu uma jovem, por exemplo, a Carol, e a jovem falou, mas o namorado dela sempre batia nela. E aí a Carol, minha esposa, falou, cara, você tá doida? Você vai continuar com o relacionamento assim? E ela falou, mas não é normal isso? Caramba. Eu vi a minha mãe apanhando, sempre vi. Meu Deus do céu. Então, assim, dentro da relação dela, para aquilo era normal. Então, a luz do conhecimento, da comparação, você poder trazer isso, acho que é difícil falar, né? Tipo, tem casos e casos, mas não dá para ficar em cima do muro, né? Mas no geral, acho que não. Eu falei que sim, porque já tá numa opressão, o cara não quer mudar. O meu entendimento sobre o que o cara não quer mudar e nada, a pessoa não é obrigada. Agora, minha pergunta, acho que a pessoa vai continuar a vida dela. E aí, como é que faz? Né? Tem a dureza do coração, que Moisés falou para dar carta de divórcio, né? E aí? Como é que funciona? Vamos lá. Eu vou colocar minha opinião aqui. Pelo tempo de mexer com os casais, não, a pessoa não pode ficar passando por isso, não. A mulher, ela tem que tomar a decisão e ir embora. Porque tem hora que ela fica presa ali, a religião, há anos sofrendo, é difícil. Por quê? Quando eu comecei a mexer com casais, eu segurava os casais com unhas e dentes, eu não aceitava a separação. Tanto é que essa pessoa é amiga da minha esposa. Ela morou no Rio de Janeiro por muito tempo. Ela falou que ela conheceu um pastor dela. Essa mulher falou para ela assim, para essa pastora dela, né? Meu marido vai me matar, E ele é matador, no Rio de Janeiro. E o pastor foi lá e ficou na parte da manhã até a parte da tarde com ela. Pastora, falou, não vai matar, nós vamos orar, tomaram café, almoçaram e tal. Pode ficar tranquilo. Ela falou, não, mas eu tenho que ir embora para casa da minha mãe, Ele vai, quando você sair daqui, ele vai voltar aqui. Não vai, vamos orar de novo. De tardezinha ele foi embora, ele entrou, deu 36 facadas nela. Aí ele entrou em depressão. Porque ele estava se sentindo culpado. Eu acho que ele era culpado, sim. Porque aí, nesse momento, minha mente mudou. Tipo assim, tá sendo ameaçado de morte? Sua família vai embora, Vai embora. Por quê?
Não tenta ficar espiritualizando, que quem vai morrer é a própria pessoa. Então, manda procurar sua família e vaza daqui. Nesse caso aqui, não tem como. A pessoa está xingando, está batendo, está cuspindo no rosto. Meu irmão, é um abuso total. Não quer mudança, a pessoa não quer mudar. Já conversou várias vezes, não quer regenerar. Essa não está dando mais, vai embora. Aí vem a pergunta do Leandro. E essa pessoa pode casar de novo? Seria a pergunta. Acho que vai ficar até meio polêmico o que eu vou falar para vocês. Acho que vai ficar polêmico, tá gravando, né? Eu não vejo pecado. Mas eu diria, como assim, meu? Como assim? Ó, aparecem 2 palavras no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Uma chama repúdio, outra chama divórcio. Em Deuteronômio capítulo 24, Moisés libera a carta de divórcio. Se tinha carta de divórcio, possivelmente deveria ter carta para casamento, algum documento para casamento. Mas vamos ver por que ele libera. Ele libera a carta de divórcio para alguém. A pessoa olhou para a mulher, não gostou mais, ele falou assim, tá aqui, pode ter a carta de divórcio. O divórcio e o repúdio tem diferença. A minha forma de interpretar. Pode ser que vira uma grande polêmica na internet. Tem uma forma diferente de interpretar. O repúdio, tanto é que aparece o repúdio no hebraico de a palavra salar. Se não me engano, salar. Se não me falha a memória, o divórcio é keritut. Pode ser que eu esteja errado, porque eu estou lembrando agora de cabeça, não estudei para esse momento. E no Novo Testamento aparece também essas 2 palavras, uma chamada apolion e, se não me engano, a outra apostasio. Não tenho certeza. Se tiver errado, não leva em consideração. Enfim, mas quando você pega nos originais, tem uma diferença. O divórcio tem uma diferença do repúdio. Parece que não, por quê? Está ligada em casar-se e separar, mas tem uma diferença. Por quê? O repúdio estava ligado com um abandono. E o divórcio era como algo legalizado. Moisés fala assim, eu vou liberar para vocês o divórcio. Ou seja, uma forma de legalizar. Por que o divórcio? Moisés está liberando. Porque tinha um repúdio. A vantagem era do homem. O homem totalmente machista, ele não tinha somente uma mulher. O homem não era monogâmico, quando você olha no Antigo Testamento. Olha Salomão, olha Davi, olha Abraão com Agar. Você vê que ele tinha sempre mais com a mulher. Só que ele casava com a mulher e a mulher ficava no prejuízo. Porque, se ele arrumasse uma mulher mais nova, um exemplo, né? Ele fazia o quê? Ele repudiava aquela. Porque no divórcio, ele teria que legalizar as coisas. Peraí, eu estou legalizando? Então, o que é direito dela? Então, se o camarada só largasse dela, repudiasse, ela poderia estar preso à lei, mediante o casamento, porque o repúdio não era o divórcio. Era apenas um abandono, uma separação. Então, é mais ou menos isso aqui. Se essa mulher, sozinha, traída, sem condições financeiras nenhuma, olhasse para um homem e gostasse, ela era digna de quê? De apedrejamento. Porque eles iam entender que ela estava ainda ligada ao casamento. Então, ela não estava divorciada. Então, o divórcio seria uma forma de libertação. E isso pega de Moisés e vai até Malaquias. Isso vai dar mais ou menos assim, um período de 1.400 anos. Aí você fala, essa lei estava bem firme? Sim, 1.400 anos estava. Quando chega em Malaquias 2,16, fala que Deus odeia o divórcio. Só que o termo que aparece no hebraico é a palavra keritut. Se não me fala a memória, keritut. Eu posso ser que esteja errando aqui a palavra. Ou a pronúncia dela. Ali é repúdio. É como Deus falasse assim, eu odeio essa atitude covarde de abandonar no meio do caminho, sem dar uma forma financeira, sem ajudar, e simplesmente arrumar outra e deixar ela presa no casamento, podendo passar por qualquer momento um apedrejamento, porque se ela olhasse para um homem, estava complicada. Quando passa o período intertestamental de 400 anos, que entra o tempo de Jesus, mais 400 anos, que entra, os fariseus fazem uma pergunta, porque tinha 2 escolas na época, a Hillel e a Shammai. Vocês devem conhecer esses 2 tipos de escola. Ou seja, uma era totalmente fechada, né? Cheia de regra, legalista, e a outra é mais aberta. Então, os fariseus perguntam para Jesus, Jesus, é lícito o homem repudiar a mulher? A pergunta é repúdio. Que é Mateus capítulo 19, não é divórcio. E Jesus responde à altura, baseado no livro da lei, que Deus uniu, não separa o homem, eu concordo. Ou seja, o que ele quer dizendo? Está dizendo, Deus não é a favor da separação. Deus não é a favor do divórcio. Deus nunca foi a favor do divórcio. Eu também não sou a favor do divórcio. Mas naquele momento a pergunta é lícito o homem repudiar sua mulher?
Aí Jesus falou assim, ó, que Deus uniu não separa o homem. E o que seria que Deus uniu não separa o homem? Porque os homens se separam, sim ou não? Sim. Eu vejo que essa unificação seria nos filhos, foi o que você acabou de citar. Ou seja, a partir do momento que Deus uniu, Deus uniu para mim está ligado com o poder da multiplicação, que foi dado no Jardim do Éden. Multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Esse poder Deus deu ao homem, a multiplicação. Então, a partir do momento que a mulher fica gestante, que o filho nasce, para mim, não existe mais ex-pais, ou ex-pai, ex-mãe, ou ex-avós. Ali, no poder da multiplicação, vai ser a mesma carne sempre, né? Mas um com o outro pode separar. Então, ele responde à altura, aí o que eles fazem? Também responde à altura, baseado no livro da lei. Mas Moisés liberou a carta de divórcio e de repúdio, ele coloca as duas, peraí. Mas o que aparece lá para Moisés é a pena de divórcio. Mas ele está dizendo assim, ó, não foi só divórcio que Moisés liberou, não. O repúdio também. Aí Jesus tem que responder o quê? O repúdio. E ele fala assim, ó, o homem pode repudiar sua mulher a não ser por infidelidade. Ou seja, o homem pode abandonar e ficar nervoso e vazar se ele pega a mulher traindo ele. Seria mais ou menos essa forma que eu vejo o texto. Em nenhum lugar mais vai aparecer o sentido de repúdio como o divórcio como uma proibição. Vai entrar Mateus capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, falando sobre o divórcio, mas você vai ver que é uma espécie de conselho. Eu vou dar o mesmo conselho que está em 1 Coríntios capítulo 7. Não divorcie não, tenta reatar, não arruma outra pessoa não. Esse conselho aparece em 1 Coríntios capítulo 7, mas é um conselho, não está falando que é pecado. Então, a minha forma de ver, biblicamente, por isso que você fala assim, Rudinei, mas por que Deus não... Por que a Bíblia não fala nada sobre divórcio, meu? Porque já foi falado. Já ficou bem claro o que Deus é a favor, o que Deus é contra. Nunca foi pecado o divórcio no Antigo Testamento. Moisés liberou a carta, ficou categoricamente claro, em Deuteronômio capítulo 24. Ó, pode divorciar sim. Então o que acontece em Mateus 19, que todo mundo fala sobre a infidelidade, ali é o repúdio, ali não está falando de casamento, de divórcio. O tema que vinha de Deuteronômio 24 passa por anos e ele vai cair no colo de Jesus. Jesus vai responder à altura sobre o repúdio. Então, tá, Rudinei, você é a favor ao divórcio? Eu sou contra o divórcio. Eu vou lutar. Mas eu entendo que, biblicamente, eu não vejo uma proibição. Fala assim, olha, me mostra no texto. Vou encontrar 1 Coríntios capítulo 7. Tá, ali é um conselho, como eu estou dando agora. Não se divorcie, minha irmã. Reata, tal, e não se divorcie. Por quê? Porque o casamento, ele é de Deus. A família, ela é de Deus. E em nenhum momento, eu estou falando que a família não é de Deus. Por isso que tem temas que não abordam mediante o divórcio, porque realmente os textos não vão tratar sobre esse assunto. Tem coisa que o homem realmente vai ter que decidir. Eu vejo que em alguns momentos o divórcio é uma forma de livramento. De falar assim, ó, voa, vai viver sua vida. Mas o que seria o divórcio? É quando você está livre, mediante a lei, e você pode fazer o que de novo? Casar. Aí você fala, mas é uma grande responsabilidade falar isso. Eu sei que é uma grande responsabilidade, mas eu estou tentando ser sincero na minha forma de ver. Aí você fala, Rudinei, mas e o público? De repente está vendo ou ouvindo? De repente 90% não vai concordar comigo. Né? Não vai concordar comigo. Vai achar que eu estou legalizando o divórcio. Eu não estou legalizando o divórcio. Eu sou contra o divórcio. Eu luto pelos casais, eu palestro para casais. Mas eu não consigo ver uma proibição nítida dentro dos originais e nem dentro da língua portuguesa, quando você pega os textos. Por isso que tem muitas pessoas presas em depressão. Tem mulheres com depressão, meu. E tem homens também com depressão, porque você viver dentro de um relacionamento abusivo, é ou não é? Que destrói a sua mente, a sua condição física, é um inferno. Viver num lugar que não dá é horrível. Só que por que essas pessoas vivem? Porque a religião prega isso. Não, mas independente do que for. Mas ele está me batendo, mas não tem problema. Você vai apanhar, mas você vai permanecer aí. Mas ele quer me matar, você vai morrer, mas vai morrer casada. E eu não vejo assim. Dependendo da situação, a pessoa tem que viver. Você imagina que você está entregando a sua vida para uma pessoa? Você só tem uma vida. Você casa com aos 21 anos, casa com um camarada que o camarada é narcisista. Ele vai te perturbar 20 anos. Você está com 40 anos, aí você fala assim, eu passei 20 anos da minha vida, meu. Passei a minha jovialidade com um camarada narcisista. Ele me torturou, ele acabou com o meu psicológico, ele me humilha. Não tem mais amor, não tem mais nada. Mas olha, você tem que continuar casada.
Aí tá, vai viver mais 20 anos. Se a pessoa viver mais 30 anos, 70 anos, um exemplo, que para mim é novo ainda, a pessoa entregou a sua vida para um camarada narcisista, meu, destruir. Por quê? Porque ficou preso numa palavra que diz assim, não, você tem que ficar casada. Porque senão você não pode separar e casar de novo. E eu não vejo esses textos. Então, eu entendo que uma separação por besteira, não, isso aqui não provém de Deus. Por que você está separando? Porque eu parei de gostar dele, não vejo assim. Tá? Você vai ter que lutar. Casamento não é fácil. Por isso que eu sou a favor da instrução do casamento. Ó, você vai casar, vai ou não vai? Você vai ter que passar por 5 encontros, 6 encontros, para me palestrar para você o que é casamento, o que é relacionamento. Você vai ter que entender o que é um relacionamento. Então você vai se casar se você entender. Senão você não casa, não. Para casar e separar, Deus é a favor? Deus não é a favor. Porém, tem pessoas que não passaram por esse tipo de estudo, casaram e estão sofrendo aí. Então, a minha forma de ver. Tá? Eu não vejo uma proibição para casar de novo. E aí, Rafa? E aí, pessoal? Assunto eu acho assim, quentíssimo. É isso aí. Eu acho que, quando eu falei, né, da questão da Bíblia, tem essa orientação. É uma ordem para a gente seguir como uma união, né? Mas não tem como. Cada caso é um caso. Você tem que, de novo, trazer a consciência, o entendimento, a clareza, o porquê dessas situações. Às vezes a pessoa é super agressiva, aí tem uma questão que estava por trás, enfim, um trauma não tratado na infância. Tem uma série de coisas que eu acho que dá para investigar bastante, mas eu também sou a favor, cara, qualquer coisa que rege aí a questão legal, né? Sim. Tipo, ninguém pode bater um no outro. Cara, isso é direitos humanos, assim, tá totalmente fora, então você vai ter que ir atrás disso aí e resolver rápido. A gente não pode aceitar essas coisas, não, né, pessoal? Porque, ó, muitas vezes dentro desse relacionamento vem os filhos, e os filhos crescem vendo a mãe apanhar, tomar empurrão. Esse dia, conversando com a pastora, ela falou assim que o marido dela, quando ela foi descer a escada, ele empurrou ela. Na pura maldade, ela caiu, quebrou, trincou o fêmur, né? Só nova. Falei, eu vi que ele tentava me matar, assim, como fosse um acidente. Crente, meu. Então você vê, a gente não pode aceitar essas coisas. Então quando a gente começa a colocar um monte de regras antibíblicas, né, querendo usar a Bíblia, distorcer a gente tá falando assim, ó, você vai sofrer mesmo. E a gente não pode aceitar isso aqui, meu. A gente não pode conduzir a pessoa ao sofrimento pela vida toda por religião, por filosofias, por ideias. E essas ideias foram aplicadas para nós alguns anos atrás. As pessoas olhavam os textos e explicavam assim. Bom, a internet vai estar assim, 90% vão estar explicando assim. Mas a gente não pode aceitar mais, meu. Tá? Se a pessoa tem que crescer num ambiente saudável. Os seus filhos têm que crescer num ambiente saudável, né? Ele tem que ver você tratando sua esposa bem, sua esposa tratando você bem. Meu filho tem 22 anos, né? Ele não está mais na igreja. Mas em nenhum momento eu fico enchendo o saco dele para ele ter que ir para a igreja. Né? Outra, eu tento fazer de tudo para tratar a mãe dele, próximo dele, bem. Porque uma que ela merece ser tratada bem. Se eu me relacionei com ela, porque o relacionamento para mim é isso aqui, é um tá com o outro, tratar bem. E eu também não quero que ele tenha essa visão, crescer comigo fazendo algum mal para a mãe dele. Então, tanto esse como o menor, que tem 10 anos, vai fazer 11 anos agora. Então eu quero que ele tenha, um dia se ele for embora, casar, qualquer coisa, ele fala assim, não, o tempo que eu fiquei com meu pai lá, eu não vi esse problema. Porque se um dia ele falar assim, eu quero voltar para Cristo, não, mas meu pai, ele pode me mostrar isso, né? As pessoas de Cristo pensam diferente. Ele não pode olhar para mim e falar assim, ó, você não é um exemplo para mim voltar para Cristo. Tá? Então, o tratamento de casa ele é formidável. A maior evangelização, para mim, não é quando você fala, Jesus te ama, tal. É quando você vive isso. A transformação, a forma de conduzir um relacionamento. Então, a gente não pode aceitar mais isso. Colocar essas regras em cima de uma pessoa e deixar ela sofrer por essas regras. Né? Mas vamos na Bíblia. Mas eu só entendo essa parte aqui, tá? Mas você não quer entender a outra por quê? Porque a outra vai dar uma legalidade, tá? Mas uma legalidade que vai libertar alguém, né? Que alguém tem que ser livre. Então nós não estamos escrachados. Não pode separar. Eu não estou falando isso aqui. Eu não falei em nenhum momento que pode se separar. Que eu sou a favor da separação. Não. Estou falando que eu não vejo uma proibição para uma pessoa que está sofrendo dessa forma se separar e depois querer casar de novo. Não vejo. Perfeito. Bom, assunto quentíssimo, mas, né, eu sei que a gente pode marcar um outro podcast aí, a gente vai vir com força em assuntos para falar só esse assunto mesmo, né? Focar nesse assunto mesmo. Exatamente, que a gente sabe que o assunto é vasto, né? Então eu sei que também você tem aí sua agenda cheia. Vai dar aula hoje ainda? Eu vou dar aula hoje ainda. Hoje é terça, tem aula ainda. Vou buscar o moleque na escola e depois eu vou para
Vou dar aula. Tá certo, então. Então, eu quero finalizar, né, aqui com uma pergunta, né, para você, antes de deixar para você dar uma palavra, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, uma pergunta também só para você, assim, definir nas suas palavras, né, Deus para você. O que Deus representa para você? Boa, né? O princípio é o criador que não foi criado. O que fez o verbo criar, mas passa a existir criar quando ele cria. O soberano é o inexplicável. Um Deus que subsiste em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. A gente sempre pede para o convidado, né, Rafa, deixar uma mensagem para aqueles que estão ouvindo, né? Tem uma câmera ali. Por quê? Tem jovens que acompanham esse podcast, tem adultos, tem novo cristão, tem quem não é cristão, né? Então, assim, como um pregador, né? Mas como um pai, como um esposo, deixa uma mensagem para essas pessoas que estão acompanhando a gente aqui, né? Amém? Mensagem pessoal, os caminhos de Jesus é o melhor caminho que tem, quando você entende quem é Jesus e as suas obras. Jovens, entende assim, ó. Se você não conhecer as obras de Jesus, a sua fé sempre vai ser deficiente. Quando você entender as obras de Jesus, você vai ter uma fé racional num Deus verdadeiro. Ou seja, caminhe com Jesus, sem olhar os obstáculos, sem olhar quem. Algumas pessoas praticam coisas erradas que chegam até nós, mas Cristo continua praticando coisas certas. Seguem esse caminho, que é o próprio Cristo, que só faz coisas certas. Porque qual a impressão que dá? Mas tantas coisas acontecendo na igreja, mas Jesus não tem nada a ver com isso. Essas pessoas não representam a Cristo. Então, se apegue em Cristo e caminhe a sua vida. Glória a Deus. Bem, Rafa, alguma coisa, Rafa? Nossa, eu tô aqui só admirando. Só recebendo? Só recebendo e inspirado, porque me sinto honrado de estar aqui, né, ouvindo o doutor falar também, você também. Eu acho que só agradecer, muito bom. Glória a Deus. Eu quero agradecer, né? Aí nos bastidores ali tá o Ederson. Deus continue abençoando. Ederson, Éder. O pessoal chama ele de Ederson, Edinho, Ederson. É uma bênção de Deus aí, tá acompanhando ali, recebendo de Deus também. Quero agradecer o Rafa, que é o garoto das perguntas inteligentes aqui, sempre tá nos ajudando. E também a você, doutor. Amém, tamo junto. Meu amigo, continue, as portas estão abertas aqui, né? Com certeza estará aqui conosco outras vezes, tá? E eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai abençoar grandemente a sua vida que acompanhou até agora. Tenho certeza que todo o ensinamento que teve aqui, acho que num podcast só a gente falou, teve sobre jovens, sobre casais, sobre sexualidade, tirou dúvidas, né? Várias pessoas e o que acho que é o mais interessante conforme eu falei, estudei já bastante, só tenho vontade de continuar estudando mais. Que isso tenha despertado no coração das pessoas. Estudando o quê? A palavra de Deus. Que é o que vai levar e vai conduzir as nossas vidas até a eternidade. Amém. Né? Então, eu quero agradecer você que ficou até aqui. Compartilhar as redes sociais. @Rafa Fonseca, Rafa. 10. Fala seu arroba aí, pessoal. Pode falar. Ney. Rapaz, o meu arroba, na verdade... Rudinei, né? De Lima. O meu e-mail, você tá falando? O Instagram. No Instagram? Rapaz, não, vai estar Procura Rudinei na de Lima descrição. só. Rudinei de Isso, Lima. na descrição vai estar lá, né? Bom, o pessoal da mídia vai colocar. Mas tá lá o teu Face, vai estar o teu Instagram, né? Uhum. E também você tem a faculdade, né? A Faculdade Teológica Peniel. Aí vai ficar mais fácil de achar, né? Isso. Faculdade Teológica Peniel. Controle já me encontra também automaticamente. E quais são os cursos lá que você tem, pessoal? Bom, nós trabalhamos com categoria livres, né? Então, básico, médio, bacharel, pós, né? Até mestrado grego instrumental, curso de preparação de obreiros, cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, né? Tem pessoas que estão na igreja e não sabem nem qual que é a função dele, né? Qual que é a diferença de apóstolo para presbítero, presbítero para bispo ancião. Tem esse curso também. Capelania também tem capelania, né? Com 3 áreas. E é isso aí que nós temos lá. Eu já também convidei o pastor Rudinei para palestrar na nossa igreja sobre todos esses cursos, né? Na época, fiz o curso, tem um curso de oratória também. Então, assim, gente, só acessa lá,
ele tem um preço que eu acredito que é um preço acessível, né? Então, muitos lugares aí tem cobrando, e fora os falsos profetas do Pix, e as pessoas fazem, né? As pessoas caem em golpe, mas não investem em conhecimento. Então, você, pastor que está assistindo, invista na sua igreja. Tem aqui um professor que pode estar indo abençoar você aí na sua igreja, né? Da região aqui do ABC, São Paulo. Está entrando biblista agora, né? Curso de biblista, né? Então, fala desse curso de biblista. O curso de biblista ele tem ênfase em Apocalipse, né? Na verdade, a gente vai ter a geografia bíblica, as pessoas têm que aprender lugares tal, para fazer uma boa interpretação. Vai ter uma matéria que passa, nós chamamos de parte externa, a data, quem escreveu todos os livros, né? Depois a gente passa a parte interna. Parte interna, capítulo por capítulo, de Gênesis até Apocalipse, bem resumido. Vai ter a introdução à Bíblia, que é onde a pessoa vai conseguir entender o que é manuscrito, crítica textual, quais foram os manuscritos do Antigo, do Novo Testamento. Então ele vai ter um grande contato com a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Quando chegar lá, a ênfase é no Apocalipse. Aí vai ter aula de escatologia, e vão fazer versículo de Apocalipse, depois versículo de Daniel, depois versículo de Ezequiel, que para mim é um dos livros mais difíceis que tem. Aí a pessoa sai aí formadinho no curso de biblista, com ênfase, com uma especialidade no livro de Apocalipse, ou em escatologia, que seja, né? Meu Deus, que bênção. Então chame para mais informações, né? Aí ele pode passar o valor, 1 ano e 4 meses, né? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses é o tempo de formação, o ano passa rápido, né? A gente já está na metade do ano, inclusive, então passa muito rápido. E se for para dedicar um tempo, que a gente venha dedicar um tempo para o Senhor, não é isso? Então que Deus abençoe a sua vida, né? A gente fica por aqui, até a próxima aí, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.